Então a gente vive um cenário hoje de pessoas que não conseguem dormir sem tomar remédio, não conseguem focar sem tomar Venvance, não conseguem ter uma relação sexual sem tomar um remédio. E esse é o quadro social que a gente está exposto. E tudo isso tem solução. E essa solução ela começa no controle da respiração. Porque a observação da respiração é a grande ferramenta para você ter as rédeas da tua mente. A respiração é a única coisa que o nosso corpo faz que é capaz de domar a mente. Através da sua respiração você consegue regular o teu sistema nervoso simpático ou parasimpático, que coloca você ou num estado de luta e fuga, liberação de cortisol, estresse, adrenalina no teu sangue, que vai te colocar com a pupila arregalada, vai colocar a tua musculatura tensa e gerar uma série de tensões no teu corpo inteiro, ou então no sistema nervoso parasimpático, com respiração mais lenta, que vai deixar o teu corpo relaxado, mas vai te manter atento, que vai então entrar no sistema de relaxamento e digestão. E isso é um mecanismo que está aqui por acaso, não é por acaso, que Deus é muito inteligente, no meio do teu centro de gravidade aqui. Isso aqui, quando o paraquedista está pulando de paraquedas, é o que ele bota para frente. Ao mesmo tempo, quando a gente está andando na vida ereto também, é a parte mais protuberante do nosso corpo. É o que chega primeiro. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Já pode começar por aí. Até te agradecer aqui já a presença e, porra, enfim, meu irmão, um cara que eu admiro muito, né? Como eu falei, eu acho que eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você aqui nessa conversa. Mas, enfim, estudando, né, essa coisa das artes marciais, cara, eu comecei a entender que nessa coisa da filosofia, eu tava, de alguma forma, vivenciando a filosofia, uma filosofia de vida, né? Pautada nesses princípios, né? E quando as pessoas chegam para mim, hoje através até da minha exposição aqui, muitas pessoas reconhecem esse estilo de vida, né? Eles falam assim, pô, você tem um estilo de vida muito maneiro. Assim, cara, são escolhas que a gente fez, né, de uma forma que a gente acredita, né? Não é melhor, talvez, mas assim, eu acredito que para mim, enfim, essa forma de viver é uma forma de sucesso para mim, é onde eu queria estar, onde eu queria chegar. Eu imaginei isso lá atrás, entendeu? Nossa. Agora, tem muita renúncia, tem muito sacrifício, né, para você chegar até aqui. E é isso. Inclusive, hoje eu vendo uma mentoria sobre isso, que eu estou experimentando também, né? Porque, de novo, cara, eu quero entregar, eu quero poder, de alguma forma, com tudo que eu aprendi hoje, eu acho que hoje eu estou na missão de passar o conhecimento do que eu aprendi e nunca parar de aprender, porque a gente nunca vai parar de aprender. É isso. E a gente não só aprende com os grandes mestres, a gente aprende às vezes com um aluno faixa branca que chegou aqui e falou um negócio, meu irmão. Eu falei assim, cara, mesmo, esse cara me ensinou um negócio animal. Né? O Rickson falava muito isso. Ele falou assim, pô, é bom treinar com faixa branca. Porque o faixa branca, ele tá fazendo movimentos menos técnicos. E ele faz movimentos instintos, cara, que às vezes ele te ensina uma coisa que você não viu antes. Você tá acostumado com, né, a lidar com... Só treinar com graduado, com um cara que vai te proporcionar um treino bom. Treina com faixa branca pra você ver como que ele te coloca em algumas situações ali que você fica também, às vezes, perdido. Você vai ter que usar ali, sair de algum princípio. Vou usar mais a força aqui pro cara não se dar bem. Entendeu? Então, o faixa branca, ele te ensina muita coisa também. Enfim, é por isso que eu
Eu tô colocando cada vez mais energia nesse projeto, né? E talvez o propósito número 1, principalmente do podcast, é a força que ele tem de impactar as pessoas, cara. Isso, e eu não tinha noção disso. Assim, porra, eu recebo mensagem aqui quase toda semana de alguém falar assim, meu irmão, você mudou minha vida. Meu irmão, eu ia me matar e desistir. Porra, eu nem conheço, cara. E a gente tá conseguindo impactar essas pessoas. Eu falei, porra, então a gente estamos na missão. É muita confirmação, vamos né? ter que fazer, entendeu? É muita confirmação, né? Quando a gente vai recebendo feedback positivo, assim, de pessoas que estão sendo impactadas, estão mudando as relações. Sim. A partir de uma ideia que você compartilhou numa mensagem, num áudio, numa conversa, tal. É muito poderoso, né? É muito poderoso. E aí eu comecei a ter a noção do poder da ferramenta que a gente tem, né? Não só disso aqui, de comunicar, mas, de novo, com a base nesses princípios de vida, cara. Sim. Né? Não estou falando aqui, não estou inventando, estou falando que eu vivi. De novo, não sei se é a melhor, mas eu estou colocando para fora o que eu acredito de uma maneira muito verdadeira, né? E eu acho que o convidado também, assim, eu creio que as pessoas que eu chamo, né? E por isso que eu criei esse projeto, porque nunca fui um cara de comunicação, sempre fui um cara meio tímido. E de novo a gente fala da coragem, né? Assim, eu acho que a coragem, a arte marcial te dá a coragem de você falar assim, vamos fazer, meu irmão, vamos botar a cara, vamos ver o que vai dar, né? De se testar. E pô, tá sendo demais, assim, pra mim. De novo, número 1, o quanto isso... Tem quanto tempo já? 5 anos. Não, o podcast. Podcast. Já tá 5 anos? 5 anos. Pô, que massa. 5 anos. 5 anos nessa consistência, que eu acho que é uma outra coisa que a luta nos ensina, né? Sim. O quanto que é importante a gente ter consistência na vida, uma palavra que eu uso muito. Cara, o negócio é não parar, a gente fica fazendo. A gente tem nossas frustrações, né? Direto que a gente fica conversando entre a gente. Pô, mas por que não tá mais? Por que não foi mais? Por que não tá maior? Por que não arrumou um patrocínio? Mas faz parte do processo, né? As dificuldades que a gente vai ter para fazer, né? Não é um canal de sobrevivência aqui financeira, mas, de novo, isso não é o principal objetivo que me faz fazer esse negócio. O principal objetivo é a gente deixar essa chama ligada e passar através de pessoas aqui, né? Enfim, alguma mensagem positiva pro mundo, cara. Porque é pro mundo mesmo, né? Eu acho que essa ferramenta leva pro mundo. Porra. Eu tô lá na Indonésia surfando, passa um cara, fala que me conhece do podcast, eu falo, porra, meu, passa nem helicóptero aqui. Como é que o cara me conhece? É australiano, não é nem brasileiro. Caramba. Então, assim, é muito animal como também a gente pode usar essa ferramenta hoje para espalhar essa mensagem. Né? Então, se a gente pode, vamos usar. O YouTube tá aí pra isso. Você é um cara que faz isso também, né? Foi isso, cara. Comecei a comunicar na internet em 2014, né? Fazia 11 anos esse ano. E inicialmente falando um pouco sobre viagem, né? Que eu tive um período de ser nômade, né? Passei 5 anos rodando pelo mundo com a mochila nas costas e fé. Com quantos anos isso? Na época eu tinha 27, quando eu saí. Uma época boa pra fazer isso, né? Sim, você ainda consegue fazer isso. É isso, não ter filho. Exato. Tava numa época boa de trabalho também, decidi pedir as contas para poder dar essa aventura de vida, né? Era o desejo de realizar um sonho de vida, né? Uma aventura. Só que é o que eu aprendi no meio do caminho, né? Que quando você tem a coragem de se colocar em movimento com aquilo que está mexendo contigo por dentro, num lugar muito íntimo, né? De vontade, de ímpeto, a vida ela meio que conspira a teu favor, assim. Acontecem situações, convites, pessoas novas entram na tua vida, informações novas entram na tua vida que você não conseguia nem sequer conceber antes. E aí isso eu dou o nome de fluxo, né? Você entra num rio mesmo, assim. Parece que você começa a fazer um pouco menos de esforço. E tem um nome para isso mais místico, por assim dizer, né? Que são as sincronicidades, né? Sincronicidades são coincidências que têm um elemento conectado com a tua própria história, com a tua própria necessidade, né? Jung que cunhou esse termo, né? O psicanalista. Então, comecei a viver muitas sincronicidades bacanas, assim, quando eu decidi dar espaço, né? De viajar lá para fora. E aí eu comecei a me abrir para perguntas um pouco maiores, assim, sobre a vida, né? Tirar aquela visão da vida ser apenas fazer sua carreira e pronto, né? Agora fazer o mestrado e subir na escadinha profissional para questionar perguntas mais sobre por que eu sou da maneira como eu sou, por que eu estou aqui, por que essas coisas estão acontecendo, de onde que eu vim, para onde que eu vou, sobre propósito e outras perguntas desse tipo que foram tirando um pouco do chão.
Que você vai se deparando assim com o tamanho, conforme a gente vai aprofundando perguntas do cunho da psique do ser humano, né? Você vai vendo o quanto que a gente não sabe. Exato. Quanto que a gente está caminhando no escuro, quanto que a gente é ignorante, de fato. A gente está convivendo com o desconhecido todo dia. E para isso são exigidas virtudes, que são lapidadas e desenvolvidas de muitas formas diferentes, inclusive através da arte marcial. Então, principalmente através da arte marcial. Que nem tem uma frase que o pessoal fala, que todo mundo é muito seguro até tomar um soco na boca, né? Sim. Tem uma frase assim, todo mundo é autoconfiante até tomar uma banda, né? Não sabe, né? Então assim é a vida também. Eu acabei de falar aqui com a Lara hoje, você viu aquele saindo, né? E a gente falando dessa questão, principalmente de defesa pessoal e da luta em si, dos fundamentos. E uma coisa que eu falo para os alunos, né? Assim, a luta nos ensina a gente não querer lutar porque a gente entende a realidade do que é lutar, né? Então, quando a gente aproxima dessa real, a gente começa a falar assim, porra, eu não quero. Né? Então, tudo que a gente treina é para tentar evitar. Sim. Né? E mesmo quando acontece, é para tentar sair. Sim. Mas aí, diante disso, eu quero te fazer essa pergunta. O que você sente, assim, por exemplo, eu sou daqui do Rio também, e essa cultura carioca que não era assim há 20, 30 anos atrás. Não era. O que você sente que havia, né, no nosso inconsciente, na nossa cultura, e em que momento que isso começou a mudar para promover mais a arte marcial como uma ferramenta de tornar as relações, os ambientes pacíficos, do que torná-los agressivos, não violentos, né? Então, eu acho que primeiro, cara, eu acho que a arte marcial é uma coisa muito primitiva, né, assim, né? E nós, seres humanos, como talvez essa coisa do princípio da sobrevivência, né, ou no caso lá, o macho alfa, ele tem que ser o melhor, né, ele tem que ser o dominador, vai ter aquela disputa de território, né, então eu acho que a gente teve esse momento em que a eficiência, principalmente do jiu-jitsu, porque eu acho que isso veio muito atrelado ao jiu-jitsu. Tinha alguns movimentos de briga, sempre teve. A galera organizava. Ter, né? E sempre vai ter, inclusive de briga de torcida de futebol, né? Briga de gangue, enfim, vai ter. De novo, porque é uma coisa, eu acho que primitiva do ser humano. Né? Ele quer disputar, ele quer se enfrentar. Porra, se você é da outra tribo, se você fosse outra tribo há milhares de anos atrás, ninguém arrancava a tua cabeça. Você nem perguntava o teu nome. Você é um ser humano igual. Mas você é de outra tribo. Se você acredita em outra coisa, a gente vai te matar. Você é diferente. Né? Se você é cristão e o outro é viking, meu irmão. Né? Muçulmano, por muçulmano. exemplo. Então, assim... Então, acho que isso já é uma coisa, né, assim, que vem do ser humano. Né? Principalmente nesse lado mais young, né? Mais... ativo. Porra. E quando o jiu-jitsu entrou da forma que ele entrou na nossa cultura, eu acho que a nossa cultura é um pouco desorganizada. Aqui no Rio ou Brasil? Brasil como um todo. Mas no Rio, mais ainda. Talvez a grande capital do nosso país, né? Sim. Onde vários movimentos acontecem e viram tendência para o resto, né? Sim. Talvez. Sim. Cultura de praia, cultura da moda, cultura da música, enfim. A gente né, teve grandes movimentos, inclusive culturais e artísticos. Mas quando botou essa eficiência do jiu-jitsu, né, uma eficiência marcial, eficiência de guerra, eficiência de combate, porra, cara, é botar uma arma na mão de quem não tá nem preparado. É isso. Né? Então a gente espalhou arma para todo mundo e não colocou consciência do uso da arma. Então começou a bagunça ali. Né? E aí começaram as gangues, começou esse movimento, cara, que foi muito ruim. Por um lado, mas sempre, de novo falando do yin yang, assim, tudo tem um lado bom, né? Eu acho que o lado bom da gente passar por esse momento, né, foi da gente ver o quanto aquilo ali, de alguma forma, nos moldou, né, como seres humanos guerreiros e tudo mais, para partir para cima e para ter coragem e tudo mais, mas para ensinar também que aquilo ali, cara, não ia levar a gente muito longe, né? Era uma coisa, de novo, violenta, uma coisa que, porra, não tinha... Tinha determinadas baladas aí do Rio que você já ia... Já com intenção de ganhar. Tu já ia com o pé atrás, já. Exatamente, né? É aquilo que você falou, a gente falou aqui em off, assim, porra, o que eu queria na época? Eu queria não apanhar, meu irmão. Eu queria ser dos que batiam, não dos que apanhassem. Assim que eu começo. Sim. Né? Assim que eu entro, como milhares, principalmente da minha geração, entraram.
Né? Outra coisa, o pertencimento da tribo. Eu quero fazer parte daquela tribo ali, meu irmão, que eu acho que eu me identifico. Pô, a tribo dos alfas. Né? Então, eu acho que isso atraiu no primeiro momento muita gente, mas, de novo, foi crescendo de uma maneira muito desorganizada. Eu acho que a maturidade, né? O que é maturidade? Anos você fazendo aquilo, você vendo pessoas de entrar, sair, acontecer um monte de coisa, nego tomar tiro, nego morrer, aí você vai, ganhando horas de voo, de conhecimento do que está acontecendo. Então, Sim. A maturidade nos trouxe, cara, uma calma. Assim, para falar o seguinte, cara, hoje os caras mais casca-grossos da época são os caras mais calmos. Eu pegar, sei lá, alguns, passou pela minha cabeça, Pedro Rizzo, por exemplo, um cara do UFC, bom de porrada. Aluno do Marcos Ruas, um dos primeiros faixas pretas do Marcos Ruas. Ele falando dos treinamentos dele aqui, a gente, é desumano o tipo de treino. Tanto físico quanto emocional, mental. Esse cara, meu irmão, é um anjo. O trabalho que ele faz hoje, em tirar pessoas do tráfico, pra colocar na sociedade, do jeito que ele faz, com palavras de amor. Meu irmão, é inacreditável. Sim. Então, é tudo, assim, maturidade e, de novo, esse autoconhecimento, que você vai passar pela essa jornada. Você vai começar a se reconhecer dentro dessa jornada, que é muito real também. Porque não tem mentira, né? Se eu vou apertar teu pescoço, meu irmão, eu vou apertar teu pescoço. Ao mesmo tempo que eu quero quase te matar, eu quero te ensinar. Né? Então, essa dualidade que está rolando o tempo inteiro, que faz parte da vida e da arte marcial, é que para mim é encantadora e, enfim. Tô ficando curioso, quero fazer mais perguntas aqui, cara. Vamos inverter aqui a lógica do podcast, mas acho que vai ser massa. Porque, engraçado que vindo para cá, no caminho vindo para cá, eu tava com uns pensamentos assim, né? Pensando assuntos aleatórios da vida e algumas coisas relacionadas à competição masculina. Sim. Essa ideia, né, de querer elaborar um pouco sobre isso, né? Porque o esporte, ele tem vencedores. Sim. Né? Mesmo os esportes que são colaborativos, por exemplo, vôlei, basquete, coisa dessa natureza, ela tem equipe vencedora, né? E a competição, ela não é uma coisa maléfica. Sem a competição, nada disso aqui existiria. Sim. Porque é a competição que faz o ser humano descobrir o potencial de crescimento das coisas, né? Criar novas coisas. A gente vai lá, alguém, que nem na marca, né? Alguém cria uma coisa, o outro precisa criar uma coisa melhor e a gente vai desenvolvendo, prosperando. Mas a gente está num momento humano, assim, né? De 2015, 2012 para cá, eu não estou falando do ponto de vista do alinhamento dos planetas, estou falando do ponto de vista de sociedade, de pensar novas culturas, pensar uma cultura que seja mais regenerativa, uma cultura que seja mais colaborativa, e como a gente vai acoplando, né, esses saberes todos, né, de distintas tribos, para que a gente possa criar as soluções que a gente precisa, né, soluções distintas. Né? Por exemplo, você falou sobre como que antigamente tribos também... Isso é uma analogia que eu costumo fazer. Como que antigamente tribos competiam, né? Enquanto nossa história, enquanto ser humano, 200 mil anos de violência aí que tem para trás da gente, como a gente competia para sobrevivência. E aí uma analogia que eu costumo fazer é o seguinte, imagina lá 50 mil anos atrás, né, os nossos antepassados aí, neandertais, caminhando por uma planície no continente africano e, tá tu e teu clã, tá com 20 pessoas, né, tua família, teus primos ali e tal, e por acaso vocês estão há 3 dias sem comer. Sacou? Tipo assim, aí tô vendo teu filho com fome. O negócio não tá agradável. Tá todo mundo na dor, tá todo mundo no desconforto. E aí os homens se organizam e falam assim, não, vamos sair lá para caçar, que lá eu vi o riacho, não sei das quantas, que tem os cervos lá, o veado lá, vou lá caçar os bichos, e amanhã a gente vai voltar com comida. Aí eles saem com as lanças, o pedra de pau, aquela coisa toda, consegue pegar o bicho, mata o bicho, celebração, vamos voltar para casa os 3, né, que saíram para caçar, vamos voltar para casa os 3, porque agora a gente tem o recurso aqui pra gente poder sustentar nossa família, né? No que eles estão voltando no meio do caminho, eles veem um outro clã chegando assim, ó. Aí tá igual. Do outro lado tá mamãe, filho, 10 homens juntos. Todo mundo também tá 3 dias sem comer. Tava indo atrás do mesmo veado. E os caras estão aqui, ó, com o veado morto já prontinho. Todo mundo com lança e pedra de pau na mão. Pedra de pau na mão. O que você acha que acontecia nesse momento? Sacou? Assim, qual que era o instinto do ser humano de conflito para a própria sobrevivência? Ambos estão num lugar de desespero. E eu acho que a gente não tinha nessa época, 50 mil anos atrás, a tecnologia de falar assim, peraí,
baixa aqui a lança. Assim, Exato, calma, exato. vamos comer junto, que amanhã a gente sai de novo e vai pegar 3 veados, pô. Vai ser muito melhor. Então não tinha o idioma, né, a linguagem, Sim. que é a ferramenta para isso, né, que é como a gente fala, a intenção por trás das palavras, tudo isso é tecnológico, que é como os povos se organizam. Mas olhando para aqui, para um contexto nosso cultural, Rio de Janeiro, que eu sinto que a nossa cidade, cara, ela até geomorfologicamente, né, é uma cidade muito contraste. É muito morro e vale, praia e tal, tem muito contraste. Então, vocês devem conhecer pessoas que vêm de fora também, mineiro, paulista e tal. A galera costuma passar muito perrengue aqui no início, né? É uma cidade que tem uma energia um pouco hostil, assim, a pessoa demora para se adaptar, acontece um monte de coisa maluca na vida dela, pelo menos são as histórias que eu escuto. E aí eu fico assim, cara, a gente nasceu num lugar que é muito movimentado. Sim. E isso gera, até nas relações, assim, geram instabilidades, né, insegurança, porque toda violência nasce de algum grau de insegurança. Né? Pô, não tô te chamando quem sou eu pra falar nada, mas você fala assim, pô, eu queria ser da parte da galera que não apanha. Sim. Então existia um receio de, pô, ter que sair na mão e não saber me defender. Exato. Então, algum nível de medo, né, disso acontecer. Sim. Então, a violência, ela parte desse lugar de não diálogo, de não harmonia, e encontrando isso como uma rota de sobrevivência. Como que você sente que mudou aí ao longo do tempo minha curiosidade meu irmão também, ele veio do jiu-jitsu, meu irmão, pô, treinou há muito tempo assim na vida dele, chegou até a faixa roxa e tal. E meu irmão também é um cara que tem 55 anos e foi muito competitivo assim na vida dele, né? Um jeito de ser muito competitivo. Como que você vê essa natureza competitiva na construção de laços de amizade real? Sacou? Tipo assim, a galera que tu treinou lá 20 anos treinando junto, viraram amigos mesmo, era aquela amizade de, pô, e aí, meu, beleza e tal, mas aquela coisa que tu não tem um elo de confiança. Tipo assim, pô, passou um perrengue e tu consegue ligar pro cara pra pedir uma ajuda. Então, não sei, isso é uma outra coisa que eu vejo, que é uma força no jiu-jitsu, né? As relações que a gente cria dentro. Sim. Né? Eu não sei nem explicar, quer dizer... De novo, hoje eu mergulhando a fundo, né, nos estudos, tentando entender os porquês. Essa nossa relação, que eu chamo ela de íntima porque, cara, a gente vai se pegar, a gente vai se sentir, né, e a gente vai estar querendo, de alguma forma, complicar a vida do outro. Só que, ao mesmo tempo, a gente fazendo isso, cara, a gente tá tendo uma troca ali de evolução. Né? Uma troca de evolução que, com o tempo, a gente vai sentindo que essa troca, meu irmão, ela é muito rica. Uhum. E ela não é só com você, ela é com você, ela com ela, com ele, que são personagens diferentes. Sim. Então, a expressão dele comigo, o jeito que ele se expressa, é de uma forma completamente da sua. Então, eu aprendo a lidar com vários tipos de personagens que vai me ensinando também sobre... quem eu sou. Porque todo mundo é um espelho, né? Assim, quando a gente olha pro outro, a gente vê uma deficiência, fala assim, cara, eu tenho isso também. Só que eu nem via isso. Tem 3 pra você, né? Exatamente, eu nem vi, mas eu começo a enxergar coisas no outro. Então, voltando a essa coisa da relação, que a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, né? Eu vou falar do jiu-jitsu porque eu só entendo do jiu-jitsu. Sim. Né? E vou brigar por ele também, porque é a minha arte marcial, né? Aqui eu vou sempre defender. Ela tem essa relação íntima, mas ao mesmo tempo, cara, eu não preciso te dar um soco na cara pra você aprender isso tudo. Né? Por isso que é chamada de arte suave, né? Assim, e quanto mais suave você ficar, mais você tá dominando o negócio. O difícil, que a gente tá falando até no começo ali, a gente acabou desviando o assunto, é você passar por esse início, né? Quase você passa pela arrebentação. Faixa branca ou faixa azul, ele tem que passar pela arrebentação. Principalmente faixa azul. Faixa azul tá na área do sanhaço ali, meu irmão. É onde vai quebrar a série. E o cara vai ficar tomando na cabeça. Então, se ele quiser muito aquilo, ele vai ter que continuar para chegar na roxa. Quando o cara chegar na roxa, o cara já entendeu o sistema. Agora é hora de voo. Agora é continuar na hora de voo. Mas ele já entendeu. Ele vai um dia ele vai bater numa faixa preta, outro dia ele vai apanhar de um marrom, mas daqui a pouco ele ganha um marrom, daqui a pouco... Mas ele já entendeu o sistema. O faixa branca, cara, ele tá no lado instintivo dele. Instinto humano. Que é o que a gente tá quase falando ali. O cara tá no instinto, o cara não tem muita informação. Não tem informação, inclusive, da comunicação, porque jiu-jitsu é uma comunicação. É uma linguagem.
né? Quando a gente começa a aprender a dominar essa linguagem, que não é uma linguagem verbal, é uma linguagem de postura, posicionamento, de movimento, de energia. Eu falo muito isso. As pessoas às vezes, porra, me zoam, eu falo, não, é espiritual. Eu te sinto. Eu sinto a tua energia. Eu tenho que estar presente, né, e conectado. Quando a gente fala de defesa pessoal, eu estava aqui com um especialista. O que é mais importante na defesa pessoal? É a atenção. Mais do que saber lutar, meu irmão. Você pode saber lutar pra caramba, mas se você não perceber, o cara meteu uma arma na tua cara, já perdeu. Ah, mas eu sei tirar a arma da cabeça. Dá bom, tenta aí. Você vai ter que ser muito preciso para você conseguir fazer. Então, o que a gente aprende, de novo, o que a gente aprende? Eu falei, não dá pra tirar uma arma da cabeça. Não dá pra tirar um cara de faca. Se o cara aparecer com a faca agora aqui, meu irmão, vamos sair correndo. Vamos pegar essa mesa, vamos botar na frente de escudo. Não tem como tirar. Tem como? Tem. Mas eu não vou risco arriscar, claro. é muito alto. Eu tô treinado pra isso. Fiz alguns cursos. Volta e meia eu treino aqui. Mas não dá, não tem como. Porque se ele furar um pouquinho aqui, meu irmão, a imagem interna só vai morrer. Então, essa relação que a gente vai tendo ao longo do tempo, cara, ela é muito forte. Então, a gente vai ter uma relação que a gente chama de família. Todo mundo, as academias todas falam assim, porra, e aí família? Porque é quase uma maçonaria, cara. A gente se confia tanto um no outro. E essa relação, ela sai do tatame. Total. A galera se encontra pra viajar junto, Total, vira amigo, visita total. a família. Ela deve sair, né? Nem sempre acontece, nem sempre todas as relações, né? Mas ela deve sair. Eu acho que, independente de sair ou não, existe uma confiança muito grande. E o que acontece dentro de uma academia, geralmente? Você tem ali um policial, você tem ali um médico, você tem ali um motorista de Uber, você tem um advogado, você tem gente de várias classes sociais, de várias profissões dentro daquele mesmo espaço. Então não tem como não ter troca de informação, não tem como você ter essa coisa que eu falei, assim, a gente vai se ajudar em algum momento, né? Em algum momento eu vou precisar de um médico, em algum momento eu vou precisar e tem ali dentro. Isso. Né? Uma pessoa que comunidade. uma pessoa que você confia, exatamente. E aí, talvez, esse espírito de comunidade, que eu acho que a nossa cultura, ela tem, né? Quer dizer, a gente pode até discutir mais a fundo sobre isso, mas assim, a gente acaba exportando isso para o mundo através dessa arte, que é o jiu-jitsu brasileiro. Né? Pô, a gente chega em culturas que não se tocam, cara. Eu tive essa experiência na Noruega, tinha algumas meninas muçulmanas na minha aula. Na verdade, não foi minha aula, foi um seminário do meu mestre. Mas enfim, tinha lá no treino. E a gente cumprimenta, a gente toca. Elas não podiam tocar. Mas a gente está quebrando alguns paradigmas, porra, até religiosos, cara. Né? Botando o judeu com o árabe junto, meu irmão, no mesmo tatame, eles se respeitando. Então, isso eu acho que, porra, a gente conseguir, de alguma forma, né, passar isso para a humanidade, Sim. Né, é demais. Sim, sim. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Se eu não me engano, o Jocko Willink, que é o cara do exército americano, né? Como é que é o nome lá? Do Navy SEALs. Sim. Que ele fala que o senso de comunidade, né, o elo, o nível de confiança que se cria ali entre os soldados, né, é associado a dormir no mesmo lugar, dormir junto, né, passar a noite juntos, Sim. comer a mesma comida e passar os perrengues que eles passam junto. Esse conjunto de elementos fazem um nível de confiança e de elo entre essas pessoas criar. Que é, aqui talvez vocês não durmam no mesmo lugar, Sim. mas passam um aperto junto, assim, um bom tempo. Se tiver que dormir, vai dormir, entendeu? Sim. Assim,
E você vê que talvez a maior dificuldade de um ex-combatente não é só porque ele vê muita coisa ruim. É porque ele não consegue mais ter o que ele tinha lá, que é exatamente esse pertencimento na sociedade. Ele perde esses caras, eu já vi, né, de novo, estudando aqui, eu já vi várias palestras desses caras. O que acontece, cara, é que eles descobrem sobre o que é realmente ser parceiro ou confiar em alguém, de uma maneira, meu irmão. O cara tá dando a vida ali. Isso. E é tão forte isso. Eu acabei de, antes do Alan, o que foi no ar segunda-feira, foi um policial da Core, sniper. O cara é um casca grossa, meu. Casca grossíssimo. Super disciplinado. E uma pergunta que eu sempre faço para esses caras é o seguinte: meu irmão, como é que vocês conseguem entrar em 15 numa comunidade que tem 1.500 bandidos querendo arrancar a cabeça de vocês? E ele, no caso, respondeu assim: porque nós somos leais e os caras não são. A lealdade que faz a diferença. Ali, meu irmão, se acontecer alguma coisa com um para tudo, a gente vai atender o cara e acabou. Os caras, quando a gente dá um tiro, acerta um, todo mundo sai correndo. Não sai correndo, cada um por cima. Então você vê como esse espírito de comunidade, como ele é importante, cara. Essa fala é muito poderosa, cara. Entendeu? Essa fala é muito importante. Pois é. Porque esse é o desafio que a gente vive globalmente. Total. Esse é o desafio que a gente vive globalmente. Esse é o desafio que a gente vive localmente e globalmente. Sim. Que é essa capacidade de criar elos de confiança. Sim. Por vezes, dentro de conversas até familiares, ou dentro de núcleos de amizade, sabe, com outras pessoas, ou dentro do ambiente de trabalho. Hoje em dia se fala muito dentro do ambiente corporativo sobre segurança psicológica. Sim. Que é essa capacidade de você estar num lugar que você se sente à vontade, seguro para ser você e confiar no outro, e tudo que você tiver vontade de compartilhar e de explorar enquanto inovação, por exemplo, o campo é seguro, sacou? Ninguém vai minar, ninguém vai te criticar, ninguém vai te ferir. E olha que mais difícil, ainda mais quando você volta para essa coisa. Eu tenho muitas experiências, né? Porque primeiro eu não fico lá, eu sou igual o Bop, né? O Bop, ele entra e sai, ele tem que sair, ele não pode ficar. Não é a polícia que fica dentro da comunidade, né? Até para não ser corrompido e tudo mais. Então, eu entro em ambiente corporativo e saio para essa vida aqui. Sim. Entendeu? Eu entro e saio. Não, eu também não tô mais não, mas de vez em quando eu faço a mesma coisa. Mas eu entro. Então, quando eu entro, cara, primeiro eu tenho que me conectar com o ambiente. Mas o que a gente vê lá? Um ambiente competitivo, muito competitivo. As pessoas estão se esfaqueando ali para querer, né, subir um cargo. E aí tem isso, o medo de falar, o medo de, né, errar. Porque tá se protegendo o tempo inteiro. Sim. Não tá num ambiente seguro. Sim. Né? Enfim. Mas... Eu acho curioso na arte marcial, assim, né? Até uma razão pela qual eu entrei no jiu-jitsu também, é esse contato corpo a corpo específico, que eu acho que é algo que, se você não fez nenhuma arte marcial, não tem nada que vai te oferecer esse tipo de experiência. E hoje, com o conhecimento que eu tenho de respiração, que é o foco do meu trabalho, ou yoga, eu consigo entender por que o jiu-jitsu ou artes marciais conseguem oferecer tanto desenvolvimento pessoal para alguém. Consigo entender o valor que tem ali. Apesar de eu estar agora começando. E por que você acha, no teu caso, na sua visão, até de iniciante, porque a visão de iniciante é boa também. Como eu falei, assim, o faixa branca, ele tem uma visão meio de fora importante para o jiu-jitsu. Né? Cara, na minha visão como iniciante, eu vejo o contato com o inesperado. Isso é uma qualidade para a mente do ser humano, que é importante de você estar à vontade com isso. O esforço físico, que dentro do yoga vai se chamar de tapas, que é austeridade, disciplina, né? Isso também é uma coisa que você faz 3, 4 rolas, tu já tá bufando já e bora pro próximo e não para não, e é isso aí. Então isso também é uma habilidade, uma virtude humana que é importante de ser cultivada. A força, né? A necessidade de estar fazendo força com outro corpo, masculino mesmo, sabe? É uma coisa que vai te estar menos resistente, vai te estar menos reativo ao confronto. Quando alguém te peitar, ou te subir a voz, ou te desrespeitar, tu vai estar mais à vontade com a dinâmica energética que acontece do que se tu não tivesse nenhum tipo de contato com isso. Sim. Então tu se sente mais violado, vamos colocar assim, e lá tu vai treinando isso, né? Exato. Como você responde a esse... o cara mexeu, fez um movimento aqui que eu não estava esperando e tal, me colocou num lugar inseguro, e como é que eu respiro, relaxo e suavemente vou contornando essa situação? Exatamente. Que é o que a gente deve fazer no meio de uma discussão. A gente pode usar essa analogia de uma discussão verbal, Sim. né? Mas eu falo muito isso, por exemplo, a gente faz workshop aqui de defesa pessoal para mulher, né?
e no instinto, homem ou mulher, né? Mas estou falando mulher porque talvez na questão física, né? Questão física, quando eu falo assim, porra, um homem pega no teu braço e não vai te soltar, o que você faz? No instinto, o que ela vai fazer? Primeiro ela vai tentar se soltar. Eu quero sair fora, eu não quero que você me encoste. Então eu quero sair. Segunda reação instintiva é bater. Ela vai bater, ela vai querer. Enfim, né? Exatamente. Mas ela, quase todas, né, antes de gritar, inclusive, vão querer partir para ação violenta. Né? Então, o que a gente começa, quando a gente começa a colocar a técnica, né, o conhecimento técnico, ele é contra-intuitivo, instintivo, porque eu tenho que me conectar com o problema. É justamente quando ele segura que eu não posso querer desvencilhar de uma forma, principalmente fazendo força. Né? Você não tem força? Não tem força. Então eu preciso me conectar, né? Entender onde que tá a saída de verdade e sair de uma forma mais pacífica possível. Por quê? Sair de uma forma pacífica, cara, ela pode me dar uma chance não só de sobrevivência, mas para não uma resposta violenta do outro. Porque a partir do momento que eu tô segurando o braço de uma menina, né? Eu não, no caso, né? Mas um agressor violento que quer fazer realmente uma maldade e a menina tenta dar um chute no saco, o cara agora vai dar um tapa na cara dela. Porque ele agora ele tá achando que ele tá nesse motivo, entendeu? Então, enfim, então o negócio vai escalando. Sim. Né? É curiosa isso que você falou, porque isso está dentro do taoísmo, né? Isso está dentro de princípios espirituais, inclusive. Assim. No taoísmo, que é a filosofia chinesa, de onde vem o Yin Yang, de onde vem todo esse conhecimento, né? Lao Tse, tem um dos versos, né? São 81 versos, né? Tem um dos versos que ele deixa, que ele fala, quando você quer dissipar uma força grande, dê mais força a ela. Quando você quer dissipar alguma coisa, dê mais espaço para que essa coisa cresça. Porque em dado momento, pela natureza da vida, que tudo é cíclico, que tudo roda, tudo muda, essa coisa ela se decai. E até quando você que surfa também, né, tá vindo uma onda gigante, qual é a solução? Vai pra dentro dela, pô. Exato. Vai na direção do negócio. Exato. E não só isso, né? E aí talvez até linkando mais com a respiração, que eu acho que aí a respiração conecta com tudo isso. Se for tomar um caldo, porra, você tem que tentar fazer o mínimo de movimento possível. Sim. Relaxa a tua mente, meu irmão. E é muito difícil. Porque o que você quer fazer? Você começa a querer brigar contra. Só que é impossível você brigar contra uma força da natureza, uma onda, meu irmão. Dependendo do tamanho da metragem, meu irmão, ela vai te levar lá pro fundo. Onde está tudo escuro. Você abre o olho, tá tudo escuro. Perde o senso de norte, sul, para cima e para baixo. Assim, você vê, eu tive algumas conversas, né, com alguns surfistas de onda grande, Carlos Burley, Pedro Scooby, o Lucas Chumbo. Porra, cara, os caras não são os caras mais fortes do mundo. Sim. Né? Se for estar na porrada, inclusive, então, talvez não vão se dar tão bem. Se for levantar muito peso, não vai levantar muito. Mas os caras, qual é um treinamento mental. Super. Né? É muito mental. Então, e aí o que ajuda na parte mental, de novo conectando com a arte marcial e conectando com o jiu-jitsu, é a respiração. Isso. Então, porra, o que é a defesa pessoal? Cara, você tem que ter calma. Primeira coisa. Porque se não tiver, já vai agir errado. Se o cara botar a arma na tua cabeça, tem que ter calma. Eu tenho que treinar muito minha calma. Porque se o cara botar a arma na minha cabeça, ele vai achar que eu vou tirar. Que eu vou tentar tirar. Então, eu tenho que ter mais calma ainda. Então, esse treinamento da gente conseguir ter calma numa hora de sufoco, por mais que eu como guia, né, eu talvez até o meu mestre na época, de novo, naquela geração, ele não ficou passando muito sobre calma, não falou sobre isso. Tinha meditação, alguma coisa assim? Respiração? Não tinha isso, tinha porrada. Só que a gente aprendia o seguinte, cara, que porra, quanto mais eu me debatia pra sair, mais eu me estrangulava. Com o tempo, a gente vai aprendendo que quanto mais eu me conecto com o que está acontecendo, quanto mais me conecto com o problema, mais eu começo a entender onde está a solução. Engraçado que esse é o mesmo princípio da meditação. A meditação, as pessoas perguntam para mim, pô, você passou 5 anos viajando, foi para Índia, Tailândia e tal, foi a coisa mais legal. Então eu falei assim, cara, não é clichê, mas a coisa mais legal que eu aprendi foi aprender a meditar. Porque foi uma prática que eu incorporei na minha vida, acoplei na minha vida, e depois fiz retiros de meditação, retiros de silêncio, que mudou completamente a minha vida.
ao me trazer a percepção de que aquilo que está passando dentro da minha cabeça, está passando dentro de mim, não sou eu. É uma coisa meio óbvia, se parar pra pensar, não. Mas não, porque quando você está tendo um pensamento, você acredita que aquele pensamento é real. Sim. Assim, não, fulano falou aquilo lá, fulano é um babaca e tal. E tipo assim, tu já criou a verdade na tua cabeça e tu funciona em função dessa verdade. Tu não questiona os seus pensamentos, isso não é algo intuitivo do ser humano. Sim. Questionar teus pensamentos. Sim. Então a meditação também não é para você ficar criando diálogo com teus pensamentos, não. A meditação é para você aprender a ver o negócio com distância e ver que tem uma coisa que tá passando na tua cabeça que não é você. E aí eu gosto de fazer a seguinte analogia. Tudo aquilo que eu posso chamar de meu, não sou eu. Pô, minha garrafa, não sou eu. Meu relógio, não sou eu. Meu corpo, não sou eu. Minha mente, não sou eu. Sou aquilo que possui essas coisas. E aí surge uma grande pergunta, que é o que sou eu? Quem sou eu? Aí a gente vai ter que pescar na filosofia, que é a filosofia que vai, independente do caminho, né, se vai ser oriental, se vai ser nas religiões, que vai tentar explicar um pouco mais profundamente qual que é a natureza do eu. Sim. E a Marcele também, que trabalha com yoga também, o yoga é uma metodologia para essa investigação. Uma metodologia para a investigação da natureza do eu. Sim. O eu é aquele que está vendo o que está acontecendo, está contemplando a vida e a realidade e tem a oportunidade de estar funcionando em harmonia com ela, que é o princípio do yoga. Yuji, entrar em união. É como se virasse então a pecinha do mosaico que encaixa na vida e tu tá, sabe, mais harmonia, né? E geralmente, quando eu converso com pessoas, eu falo assim, pô, não consigo meditar, meditação é muito difícil para mim, minha mente é muito acelerada e tal. Assim, bem-vindo ao clube, tipo, todos nós temos a mente muito acelerada, a gente vive no século XX. Tem um monte de coisa acontecendo, todo mundo recebe um monte de mensagem, todo mundo tem responsabilidade. Essa é o que a gente estipulou como novo normal, mas que ele é anormal. Então a gente vive um cenário hoje de pessoas que não conseguem dormir sem tomar remédio, não conseguem focar sem tomar Venvance, não conseguem ter uma relação sexual sem tomar um remédio. E esse é o quadro social que a gente está exposto. E tudo isso tem solução. E essa solução ela começa no controle da respiração. Porque a observação da respiração é a grande ferramenta para você ter as rédeas da tua mente. A respiração é a única coisa que o nosso corpo faz que é capaz de domar a mente. Através da sua respiração você consegue regular o teu sistema nervoso simpático ou parasimpático, que coloca você ou num estado de luta e fuga, liberação de cortisol, estresse, adrenalina no teu sangue, que vai te colocar com a pupila arregalada, vai colocar a tua musculatura tensa e gerar uma série de tensões no teu corpo inteiro, ou então no sistema nervoso parasimpático, com respiração mais lenta, que vai deixar o teu corpo relaxado, mas vai te manter atento, que vai então entrar no sistema de relaxamento e digestão. E isso é um mecanismo que está aqui por acaso, não é por acaso, que Deus é muito inteligente, no meio do teu centro de gravidade aqui. Isso aqui, quando o paraquedista está pulando de paraquedas, é o que ele bota para frente. Ao mesmo tempo, quando a gente está andando na vida ereto também, é a parte mais protuberante do nosso corpo. É o que chega primeiro. Aí dentro do yoga vai ter a visão dos chakras, né? Esse aqui é o nosso terceiro chakra, que está associado à casa do ego, né? Onde se estrutura o senso de identidade. Então essa região aqui muito enrijecida, ela, primeiro, impede o indivíduo de estar em contato com suas emoções, de digeri-las, de processá-las, porque aqui é tudo um eixo de digestão do corpo, né? Estômago, fígado, tudo fica nessa região aqui. Impede esse processamento de acontecer, emocional e psíquico. Cria um enrijecimento interno que impede o aprendizado, impede a vulnerabilidade, impede a capacidade do ser de estar à vontade consigo mesmo, que vai, então, ser expresso através de uma respiração encurtada. Uma respiração curtinha. E aí, pô, a dica que eu dou pra galera, primeiro passo de todos, assim, no que tange, pô, quero meditar, quero iniciar essa prática, primeiro, reeducação respiratória. Aprender a respirar corretamente, que é utilizar o diafragma. Então, expandir o abdômen. Não sei se vocês praticam isso, eu já vi algumas escolas de jiu-jitsu que praticam isso também, de, cara, aprender a fazer respiração abdominal. Expandir a barriga e soltar a barriga quando você tá. Porque a gente vive numa sociedade, não só Brasil, mas global também, onde os corpos foram todos enrijecidos. Então, mulheres têm que estar sempre com a barriga chapada e lisa, não pode estar relaxada à vontade. É verdade. Então, pressão estética. O homem tem que estar sempre estruturado com a postura, com o peito expandido. Então, o cara também não está relaxado, o cara está armado. Sim. Eu gosto de falar para as pessoas assim, cara, eu me aprofundei nesse caminho, né, de consciência corporal a partir de uma abordagem chamada psicoterapia corporal haitiana, né, que foi um cara que foi discípulo de Freud no início do século XX, dos anos 20, que foi desenvolvendo ali uma abordagem de como olhar para o corpo e entender o corpo em segmentos de couraça, que ele chama.
Essas couraças são pontos do nosso corpo que geram enrijecimentos que são inconscientes, pô. Pessoa que tem tremor nos olhos, né? Sim. Ou fica com o dente rangendo, são involuntários, mecanismos involuntários, frutos de tensões, traumas emocionais e tudo isso que são memórias que aquele corpo carrega. Que diante de uma situação, a pessoa nem sabe, mas tá, ou não consegue dormir, coisas dessa natureza. Mas são 7, né? Que é ocular, oral, cervical, torácica, diafragmática, abdominal e pélvica. São 7 pontos do corpo que a gente aprendeu a se proteger travando. E aí, dependendo do estímulo que a pessoa teve na infância, na adolescência, ela desenvolveu determinadas formas de se adaptar à situação de estresse, ou situação de risco, né? Aí a gente tem que olhar para a dinâmica familiar e várias outras dinâmicas, mas enfim. Essas 7 couraças, elas vão criando essas tensões fixas no corpo, mas eu gosto de falar que parece com uma armadura de samurai. Sabe? Uma armadura de samurai que tem aquelas placas assim, né? Uhum. Pô, cara, a gente tem que aprender que tem hora pra usar. Sim. Não é toda hora. Sabe? E quando a gente solta, né? Começa a aprender a soltar essas couraças, armaduras todas, pô, a vida fica mais leve. Exato. Você trata as situações com menos conflito. Você aprende a olhar para as coisas com menos confronto. Porque aquele que anda endurecido, enrijecido, ele acredita que tudo é um confronto, tudo é uma afronta, Sim. tudo é uma batalha. E aí ele vai levar a vida no soco. Ele vai entender que a vida é no soco, na base da raça, da porrada. E aí, se você acredita que é assim, será assim, entendeu? Mas não precisa ser. As coisas podem ser mais leves, né? Mas precisa ter a coragem, porque o indivíduo precisa ter a coragem para aprender a se render. Sim, Né? total. E por isso, voltando um pouco ali até pro início da nossa conversa, né? Eu acho que hoje, quando eu olho pros grandes mestres, né? As referências da arte marcial, cara, eles têm, eu passei por isso, eu vi como eles eram e como eles são hoje, como se transformaram. E essa transformação foi uma maturidade de entendimento disso tudo, né? O quanto todo mundo era meio rígido, cara, a gente não pode falar que a gente perde, né? A gente não pode perder. E hoje, eu entendo como a gente está muito tranquilo de falar que a gente perde, né? E que a gente pode perder e que a gente vai perder. Que é inevitável, não dá pra ganhar tudo, né? É inevitável, meu. E é bom a gente se aceitar dessa forma, entendeu? Sim. Então, acho que essa maturidade que você vai ganhando na vida, né? E de novo, nesse autoconhecimento de se colocar nessa posição o tempo inteiro, né? O jiu-jitsu trabalha muito. Tá trabalhando isso tudo que a gente tá falando aqui. Sim. Né? E trabalha muito essa questão da respiração, por mais que eu também sou muito curioso nesse tema da respiração, né? Tem muitas pessoas próximas que dominam, o próprio mestre Orlando Cani, que foi um cara que já fez alguns workshops aqui com a gente. Pô, massa. Então, assim, ele traz essa visão que o quanto isso, de alguma forma, transforma, né, cara, assim, em várias situações. Quando está numa situação de combate ali, por mais que seja um treinamento, você mesmo falou assim, porra, machuquei. Assim, cara, o que mais acontece, eu não gosto nem de falar porque isso assusta as pessoas. Só que o que acontece? Você tá falando um pouco isso. Quando a gente tá num desconhecido, né, a nossa tendência é a gente se contrair. Sim. E essa rigidez que a gente traz pro nosso corpo, ela provavelmente, você fica mais aberto a se machucar, enfim. Você tá trazendo ali porque uma força desnecessária. E quando você tá rígido, isso a engenharia fala, né? A rigidez quebra, né, cara? Então, quando você vai entendendo o que realmente é uma evolução na arte marcial, um domínio, inclusive no combate,
é muito mais o flow, cara. A fluidez, o quanto, né? Tanto é que tem a famosa frase do Bruce Lee, be water, né? Então, assim, quanto mais fluido, quanto mais conectado, quanto mais aceitação, melhor. Isso. Entendeu? Mas é difícil, cara. Porque, de novo, você dominar isso tudo demora um tempo. A vida né? toda, pô. Você tem que passar por esses momentos reais de dificuldade para você começar a entender. Né? Agora, se tiver, e aí eu acho que a gente também evoluiu, porque eu acho que hoje você pega um garotão aí de, sei lá, o cara começa a treinar aí com 12 anos, quando chega aos 22, o cara tem 10 anos de jiu-jitsu. Né? Mas às vezes é um faixa azul, sei lá, azul tô exagerando, deve ser um faixa roxa, com 22 anos, só que tem 10 anos de jiu-jitsu, cara. Esse cara ele já tem uma rodagem de faixa preta, né? E, só que ainda tá na maturidade ali de vida, né? Tá passando por um momento ali, enfim, de transformação na vida dele. Então, o quanto isso, cara... Então o professor, ele analisa isso para poder permitir que essa pessoa avance de faixa sim ou não. Sim, a avaliação é do professor, né? Não, mas a avaliação é psíquica do indivíduo também. Total. Massa. Deve ser, né? E assim, deve ser. E eu acho que a gente evoluiu muito no ensino. Acho que hoje eu vejo aí os garotões estão treinando 3, 4 anos de treino, cara, os caras já sabem muito jiu-jitsu. O jiu-jitsu evoluiu em várias formas. Né? O que me deixa um pouquinho mais preocupado, eu sempre trago essa conversa, é a gente... Isso aconteceu. Eu fico também preocupado porque isso aconteceu com outras artes marciais. O jiu-jitsu, ele tem 100 anos. O jiu-jitsu brasileiro. É muito novo. É um bebezinho. E outras artes marciais milenares, como o karatê, por exemplo, o que treinam do karatê, principalmente o mais tradicional, que você vê em academias de karatê, não é um karatê em sua essência. Né? Então... deixou uma marcialidade, deixou muita coisa de lado que eu acho muito importante. Esse, pra mim, é o risco do jiu-jitsu, entendeu? Ele ir pra uma vertente... não digo nem suave demais também, né? Mas eu acho que se ele começar a ficar muito comercial, muito esportivo só, ele pode perder uma essência ali que é a essência marcial. E quando eu falo marcial da guerra, não é só o lado yang, né? Sim. Onde está, talvez, ali, uma camada muito importante toda a filosofia. Isso aconteceu com o yoga também, isso acontece em distintas coisas, como um caráter capitalista mesmo, como um caráter de... Exato. Como que eu torno isso aqui menos... Como que eu diminuo a barreira de resistência para que a pessoa possa entrar aqui e aumente o volume de alunos que eu tenho e tudo mais. Então, e nesse sentido de querer adaptar demais, né? As pessoas vão perdendo a essência da coisa, né? Exato. Tu não quer oferecer esforço demais pro outro, coisas assim. E aí vai na questão até de formação também, né, cara? Total. Eu lembro até na discussão até com a Marcele no início, assim, quando ela começou a fazer as primeiras formações, ela falou assim, mas você tem, sei lá, 6 meses, 1 ano de estudo, você já tá apto a dar aula? Como assim? Né? A gente fez essa pergunta agora aqui no podcast antes. O cara falou assim, André, um ano de jiu-jitsu você podia dar aula? Eu falei, não. 2 anos? Não. 3 anos? Não. O cara foi 5? Não. Cara, demora muito tempo pra eu dominar uma arte, pra eu conseguir passar pra uma pessoa, né? Por quê? E aí eu volto pra uma fala até do grande mestre Orlando Koenig, ele fala o seguinte, cara, se você quer realmente dominar aquilo, você tem que estudar, praticar e experimentar. Experimentar a experiência é a experiência do combate real. Claro. Né? Ou você vai sair no vale, tu vai fazer um vale tudo, vai competir, enfim, vivenciou uma agressão na rua, não sei, né? Mas assim, quando você junta esses três, assim, aí agora você começa a dominar, porque você começa a entender. E obviamente com tempo, né? Assim, tempo disso tudo, porque você vai acumulando horas de voo, horas de conhecimento. Sim. Então, voltando para essa questão comercial, o quanto a gente hoje também está formando professores com essa capacidade, né, de passar, ou simplesmente, cara, eu preciso de botar mais um professor, vamos botar porque eu preciso crescer. Sim, entendeu? É isso. Eu poder ter mais aluno. Faz um curso aqui, tá pronto para ser professor. Então, eu vejo, né, de novo, isso é uma visão minha. Hoje, cara, muita gente faixa preta, 100 anos, muita gente chegou na faixa preta. Mas quem realmente, de fato, se transformou em um faixa preta,
né? Porque não é a questão de você amarrar a faixa na cintura. É a questão de você entender o que significa e se você está realmente apto, né, para sustentar aquilo ali. Porque faixa preta, como uma aluna minha aqui no primeiro dia de aula, ela foi lá, pegou e amarrou, porque ela estava com kimono preto, achou que era bonito. Eu falei assim, pode até continuar se você quiser, mas você vai segurar, né? Qualquer um pode botar qualquer faixa. Né? E eu entendi isso. A coisa da graduação do jiu-jitsu também foi outro ensinamento para mim, assim, muito forte. Porque eu sempre achei que eu deveria estar na frente. Ah, não, pô, mas já tô batendo nos faixa branca, eu mereço azul. Já tô batendo nos azul, eu mereço roxo. Depois lá atrás você vai entendendo por que o processo foi tão demorado. Pô, eu quero saber por quê. Eu quero saber duas coisas. Uma, o que é o faixa preta na tua visão? Sim. E por que essa maturação de faixa para faixa acontece na tua visão também? Então, acho assim, o jiu-jitsu, né, talvez a gente ia falar um pouco disso ali em algum momento, o jiu-jitsu ele não tem, como talvez em outras artes marciais, um exame que siga um protocolo de alguma associação, enfim, de alguma confederação. Então, ela fica a análise de quem está guiando, do professor, do mestre, enfim. Que é legal, por um lado, né, assim, porra, quando você achar que teu aluno merece, vai lá e gradua ele, passa de faixa. Então, no meu caso, cara, eu acho que eu tive uma relação muito legal com o meu mestre, assim, né, quando eu cheguei na academia, foi o primeiro dia que ele assumiu a academia. Ele era faixa marrom ainda, nem era faixa preta. Ele assumiu, nesse dia eu tava chegando. E, enfim, eu vivenciei muita coisa com ele dentro da academia, né, de altos e baixos, porque o que acontece, cara, para você chegar numa faixa preta, às vezes demora 10 anos, geralmente em média 8, 10 anos, que é uma formação de medicina aí. Uhum. E numa transição, às vezes ali, você tá passando de ser um adolescente para uma vida adulta, né, acontece muita coisa na sua vida. Sim. Você muda de cidade, você começa num trabalho, né? Faculdade. Casou, não conheceu uma pessoa, enfim, começa a acontecer um monte de coisa. Então, para você chegar na faixa preta, você tem que passar por isso tudo e continuar. Já tem uma resiliência aí, porque você vai passar por momentos na sua vida difíceis, ou que vão tentar te tirar dali de alguma forma, né? Não pro lado ruim, mas às vezes acontece, cara. E aquilo, eu entendo, tem aluno que fala assim, porra, vou estudar nos Estados Unidos. Beleza. Eu vou falar pro cara, continua o jiu-jitsu lá. Não sei se ele vai continuar. Ah, mas você não tá lá. Tá bom, mas acha uma escola, eu te ajudo a te achar e continua. Eu quero que você continue, eu quero que você continue nessa jornada. Então, enfim, tem essa coisa do tempo das coisas que vão acontecer na sua vida. A graduação pra mim, cara, foi sempre um teste ali do meu ego, da minha vaidade, né? E eu acho que o meu mestre soube conduzir isso muito bem. Porque eu chegava a questionar. Eu falava assim, pô, meu, será que esse cara... que esse cara né? Mas eu não falava, eu não pedia. Dentro de mim eu não podia fazer isso. Se eu sentisse que ele me deu porque eu pedi, cara, eu também não ia receber muito bem. E outra coisa que acontece, né, que tem seu lado bom e lado ruim. E hoje eu não faço mais assim, da forma como era. E como é em muitas academias. Você é chamado, vai ter o dia da graduação. Você pode ser graduado ou não, né? Então, a graduação acontecia dessa maneira. Eu chegava lá, porra, era faixa branca, porra, dia da graduação, porra, hoje talvez eu ganhe azul. E aí chegou, não ganhei. Fiquei frustradão de não ganhei, porque eu olho pro lado, o cara que eu batia ganhou a faixa azul. Por que eu não ganhei? E aí começa, né, cara? Um monte de questionamento na sua cabeça. E aí depois tem um outro. É a hora que vê quem fica na academia quem sai, né? Exato. Tem gente que sai fora. Sim. Exatamente. Sim. Tem vários momentos de você querer sair. Sim. Ou porque se machucou, porque tá difícil demais, você acha que não consegue, não é pra você. Sim. Né? Se mudou, ficou difícil. Pô, tô sem grana, não consigo pagar. Um monte de coisa. Mas uma é essa também, certamente. Sim. Depois, porra, chegou o dia, ganhei a faixa azul. Só que o cara ganhou comigo, ganhou uns 5 aqui comigo. Pô, ganhei igual esses caras, irmão. Mas só mais um. Sou mais um. Sou muito melhor do que esses caras. Entendeu? Como é que o tempo inteiro você tá se comparando com outro cara, com outras pessoas. Então a graduação, ela vai mexendo o tempo inteiro com você.
E para encurtar essa conversa que é longa, né? Teve um momento na roxa, eu lembro desse momento, que eu cheguei na academia atrasado, com kimono fedorento, quando eu sempre chegava, na faixa roxa já. E o meu mestre falou assim, ó, porra, você sabia que você é uma referência aqui para várias pessoas, principalmente os que estão chegando? E eu não tinha essa noção, que eu já tinha que ter, de alguma forma, ter um comportamento, porque os outros alunos estavam olhando, Claro, pô. me usando como uma inspiração em alguma coisa, né? Então eu falei assim, cara, daqui pra frente eu tenho que entender que o jiu-jitsu pra mim não é só ganhar um treino, ganhar uma competição, ser bom no campeonato, enfim. Ser um cara duro, determinado. Eu passava de repente isso pras pessoas. Mas, porra, eu tinha muito mais que, de alguma forma ali, eu tinha que passar, que eram os princípios da vida, disciplina, né, higiene, coisas que a gente vai aprendendo, cara. Enfim, a preta foi a mais difícil de todas, porque não chegava, né, cara. E aí... Ficou quanto tempo na roxa? Na roxa eu não lembro, assim, eu não lembro exatamente o tempo. Eu sei que eu fiquei muito tempo nas faixas. Não, marrom, né, marrom. Também não lembro, assim, mas, pra mim, o que ficou na minha cabeça era o seguinte, cara. Muito tempo para o que eu estava realizando, né? Assim, o que era o que eu estava realizando? Pô, eu tava muito bem dentro da minha academia, eu estava muito bem nas competições e as pessoas que passavam estavam se graduando, eu não estava. Então, entendeu? Dentro da minha cabeça tinha uma métrica e que não fazia sentido para mim aquilo ali. E eu lembro, assim, que chegou E quando a graduação, antigamente, ela acontecia de um ano em um ano. Era um ano. Então, se você não recebesse naquele ano ali, era um ano para você ter. Pô, vamos ver se você vai receber naquele outro ano. Então, teve um ano, depois, sei lá, de 2 ou 3 anos, eu não recebi. Eu fiquei muito frustrado. Assim, porra, meu irmão, como assim? Né? Deu vontade, assim, de sair da academia, né? De falar, porra, meu irmão, eu vou sair. Mas eu continuei, eu falei, né, depois de acalmar um pouco minha mente, pensar que eu tinha que passar por aquilo ali de alguma maneira, que foi muito difícil pra mim. Principalmente, eu acho que, até pelo momento, pela vaidade, cara. Porque você não quer mais ser você não quer mais ser um faixa marrom. Você quer ser um faixa preta, cara. Já cheguei em tudo, já, campeão do ranking carioca, não sei o que. Porra, não quero mais, cara. Todo mundo me pergunta, chega, eu sou faixa preta, eu vou falar, sou faixa marrom. Então, pra mim... Mas aí, quando tu chega na preta, tem o terceiro dan, segundo dan... Então, sim. Mas aí... Não para, né? Não para nunca mais. Até chegar na coral. Mas agora é tempo, né, cara? Agora não é mais performance, não é mais avaliação do seu mestre. Na verdade, agora é tempo, né? Enfim, então a faixa preta, ela não é um objetivo, mas ela é um ponto, né? E que você quer chegar. Essa subida das faixas, né? Sim. E como isso é subir num pico, cara. Eu lembro... Quando eu tava lá na Nova Zelândia, eu fiz um documentário. Na época eu tava viajando, trabalhando como audiovisual, né? Legal. Eu fiz um documentário lá para um ski de resort, né? Um resort de esqui, que tinha no topo da montanha lá no sul da ilha. E entrevistando os senhores, os velhinhos que abriram mato, né? Que subiram a montanha pela primeira vez há 70 anos atrás para ficar acampado no topo da montanha durante um inverno para falar se é boas condições, sim ou não. Isso é muito animal. Os caras que vão primeiro, né? Os pioneiros, né? E aí quando eu fui subir a montanha até o pico lá, cara, foi o maior esforço, né? Porque não é uma montanha qualquer, é uma montanha de neve, tudo de gelo e tal. Eu lembro quando eu cheguei lá, o que me tirou o fôlego, assim, foi olhar pro horizonte e ver mais uma pancada de montanha que não aparece. Quando você tá lá embaixo, você não vê. Então quando eu cheguei lá em cima, eu vi mais um monte de montanha gigante. A sensação foi assim, cara, tu sobe um lugar, né? Aí tu descobre que tem um monte de outros Exatamente. assim. Que você sobe a tua visão, né? Sim. Então você ergue a tua visão, tu começa a ver vários outros novos desafios que você não enxergava antes. Exatamente. E é assim, é uma lógica da vida também, né? Não acontece somente dentro do tatame, não acontece somente fazendo trilha, isso acontece em distintas ocasiões. Você falou mais cedo sobre desenvolver essa capacidade de aceitação, né? De estar até mesmo dentro do tatame, ou de você não conseguir a faixa que você queria, enfrentar o seu ego ali, a vaidade, a frustração e, cara, não tem que fazer o que, vai aceitar, né? Sim. E essa foi a grande sabedoria que Buda, quando se iluminou, falou. Assim, olha, o sofrimento é inevitável. Primeira coisa que ele falou assim, o sofrimento é inevitável. Estamos todos expostos ao sofrimento. Sofrimento da velhice, da doença, da morte, da perda,
Todos os sofrimentos, a gente vai estar diante deles. Só que esses sofrimentos, eles têm uma causa. É a segunda verdade que ele fala. Tem uma causa, que é apego ou aversão. É apego ao querer que as coisas sejam de uma determinada forma, a aversão que elas sejam de outra. Cada vez que eu faço isso, eu estou segurando algo que eu posso chamar de vida, universo, existência, Deus, fluidez, prana, chi, ki. Algo que está tentando passear por mim. E eu estou falando, não, aqui não. Né? Que é a minha resistência com as coisas. Né? E aí ele fala, olha, existe um caminho para desenvolver isso, que é a aceitação. E aí depois ele ensina um caminho óctuplo, né? Que são 8 passos ali, similar aos 8 passos de yoga também, como uma metodologia que nos ajude a incorporar esse estado de aceitação, onde a meditação é um pedaço disso. A prática meditativa é um dos pedaços, né, de tudo que ele ensina para você poder desenvolver uma visão correta, poder desenvolver uma fala correta, poder desenvolver uma compreensão correta sobre a realidade que te faça ter menos resistência com ela, te faça brigar menos com as coisas. Sim. Entende? E aceitar mais elas. Sim. E aí quando a pessoa está no início de busca espiritual, no início de caminho de conhecimento e se depara com essas verdades, como a gente é crescido e criado numa sociedade de comando e controle, o efeito natural é o pêndulo. Então a pessoa quer pendular para o outro lado e falar assim, não, vou largar meu emprego, vou fazer não sei o que lá, vou morar na roça, vou criar minha ecovila, vou cuidar da minha galinha e pronto, e nada faz sentido. Começa a questionar todas as estruturas, sim, começa a gerar conflito com família, com amizades e tal, começa a gerar muitos conflitos. Eu passei por isso também. Você gerar uma repulsa com aquilo que te aprisionou, sim, com aquilo que te fez ser da forma como você é. Aí tu vai lá pro pêndulo, vai pra outra ponta. Aí tu vai tomar porrada lá também, até tu entender que também não é lá. É o meio do caminho o negócio, né? O caminho, sim, do meio. Sim. E aí, e a gente, eu gosto de falar, cara, a gente tá andando na vida como se estivesse andando numa corda bamba, né? Não tem uma hora que a gente chega na maestria das coisas. Sim. Você tá o tempo inteiro caminhando para ela. Exato. A vida inteira. Exato. Então, uma vez que você toma consciência, uma vez que você aprende alguma coisa, aí te cabe depois o discernimento de saber como utilizar e estar atento, porque a vida está todo dia. Eu gosto de falar assim, se está vivo, está aprendendo. Sacou? E tem que ter humildade. Exato. Tem que ter humildade de reconhecer que somos ignorantes. Sim. Temos um desconhecimento com a vida, que é muito importante ter essa consciência. Pensar a quantidade de coisa que você se depara todo santo dia. Todo santo dia é um conhecimento novo, uma palavra nova, são pessoas novas que chegam na tua vida, são informações novas que chegam no teu celular todo dia. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai atravessar a rua, se vai chegar vivo do outro lado. Não tem como saber nada disso. Então, todo dia a gente está exposto ao desconhecido. Qualquer tipo de atividade que você se coloque continuamente em contato com isso, vai ser benéfico para você. Porque isso te faz resgatar a consciência sobre a humildade. A consciência sobre o quanto tu é pequeno. O quanto a gente é pequeno. Sabe? Olha, diante do tamanho do universo que seja. Cada livro, por que é indicado a leitura, né, como um hábito, né, que também nem todo mundo foi estimulado a ter o hábito da leitura. Cara, cada livro que você lê, você vai aprender um monte de coisa nova. Sim. Pro resto da sua vida. Sabe? Então você nunca chegou na faixa preta. Eu não sei, eu já vi alguém falando sobre isso, assim, né? Você chegou na faixa preta e vai... Não, essa analogia que você usou, inclusive, o Fábio Gurgel falou uma vez também sobre isso. Você chega num monte, aí você olha e, porra, tem um vale imenso, né? Então você chega num ponto ali, cara, que não é o final. Né? E ele usa também, ele fala uma coisa que eu volto e meio, eu repito pra galera, assim, porra, eu cheguei no ápice ali na faixa preta, né? Ou pessoa que tinha chegado. Exatamente. Eu pensei, pô, mas tá bem pra cacete, fisicamente, meu irmão, muito bem, 28 anos de idade, porra, ganhando os campeonatos, enfim. Cara, hoje eu sei muito mais jiu-jitsu do que naquela época, muito mais. Hoje eu sou um lutador muito melhor. Outro dia um aluno meu me perguntou, mas se fosse lutar o André daquela época com o André de hoje, você pegava ele? Eu falei, cara, eu pegava. Porque a gente... Se passaram agora 22 anos depois que eu peguei a faixa preta. E para eu chegar na faixa preta demorou 8, 10 anos. Olha quanto tempo a mais eu tenho, né, dessa busca. Que eu sei que não vai acabar nunca. E você tem ainda as suas referências, né? Pessoas que, né, como a gente está falando aqui do Rickson, outras também, sim, que também serviram de referência para ti, pelas quais você ainda olha
como referência, como inspiração, Sim. imagino. E diante disso, como você falou, quando você era mais jovem, que teu mestre te cobrou, falou assim, pô, tu é referência pra galera que tá aqui. Sim. Cara, essa não é uma analogia que é pra vida também. Porque o tempo inteiro a gente é observado. Exatamente. O tempo inteiro, não tem um momento, não tô falando só pelo divino, pelo sagrado, não. Tô falando o tempo inteiro você tá em contato com outras pessoas. E o nosso comportamento, ele influencia as pessoas. Sim. Então, se você desenvolve uma mentalidade pacífica, se você desenvolve contemplação, curiosidade, humildade e tudo mais, você está o tempo todo servindo de referência para as pessoas ao seu redor. Sim. E a gente, nos falta referência, irmão. Principalmente referência masculina também. Sim. Sacou? De ter, homens que têm força, estabilidade, equilíbrio mental, psíquico, emocional para contribuir socialmente. Isso. Eu não estou falando contribuir socialmente só de você ir numa ONG fazer uma ação. Não, de você ser um bom humano, ser uma pessoa gentil nos lugares por onde você passa. E deixar ali uma marca do que é possível como ser humano. Exato. Principalmente sem querer fazer isso. Acho que é o Exato. ouro da coisa. Quando você não tá com essa intenção, né? Não uma intenção real, porque já tá dentro de você, mas vou criar aqui um negócio para que a galera me perceba dessa forma, né? Claro. Porque senão tu vai entrar no lugar querendo mostrar que tu é faixa preta. É, E tu não é, pô. Aí tu deixa de ser, entendeu? Exato. É a mesma coisa. Mas essa é a segunda pergunta, né? Como é que é essa transformação de um faixa preta, né? Sim. Então, assim, de novo, faixa preta é apenas um ponto de uma hora de voo. Você passou por muita coisa ali para você chegar ali. E você passou por uma questão de briga com o seu ego, né? Você passou por uma questão de respeitar você e as outras pessoas. Hierarquia. Por que é você? Porque, cara, você tem que aprender a respeitar seu corpo. Você entende sobre o seu corpo. Você entende suas limitações e aceita elas. Senão você não aceita. Você não aceita ser pior do que o outro. Não aceita. Eu sou pior do que aquele cara ali. Agora, nesse momento, naquilo ali. Não vou conseguir fazer o que ele faz. Não vou fazer outras. Então, quando você passa por todo esse processo, cara, acho que você começa a se transformar num faixa preta. Que, de novo, é apenas um ponto. Né? Dali pra frente, com toda essa bagagem, agora você vai trafegar ali por esse vale encantado, cheio de novos desafios e novos conhecimentos, né? Eu passei, agora volta e meia eu falo isso, o já deve estar saco cheio de tanto escutar isso, mas foi legal até que essa semana também eu vi de um grande lutador também postando algo parecido com isso que eu falo, né? Assim, eu tô tendo essa experiência agora, cara, até porque eu sou professor há 7 anos, não é recente pra mim isso. E eu formei agora, acabei de formar um faixa preta, que começou comigo aos 13 anos de idade, ficou 10 anos comigo, é o cara que mais treina. Esse a gente segurou mesmo, irmão, assim, foi 10 anos, tá com 23 anos de idade. Só que, assim, além de ser um cara extraordinário, um ser humano, assim, muito do bem, né, com muitos princípios legais, é um caixa grossa, ele não tá dando, e ele me bate. A maioria dos treinos ele me pega. E ele pega na frente dos meus alunos. Só que, porra, no começo, quando começou a acontecer isso, talvez há uns 3 anos atrás, a primeira vez que ele me pegou, ele era faixa marrom, um aluno, e, porra, e aconteceu. E como é que tu ficou? Muito frustrado, mano. Eu falei assim, porra, como é que pode, cara? Ficou sem graça. E na hora fala o seguinte, cara. Na hora, o que passa na sua cabeça? De novo, na nossa cabeça humana. Assim, porra, esse cara vai agora me desconsiderar menos professor. Vou perder respeito. Porque, porra, ele me bate mesmo, ele me pega. Né? Pô, será que eu sou capaz? Será que pra ele eu ainda sirvo? Como, olha a onda que vai passando na sua cabeça. Né? E o que eu senti ao longo do tempo? Cara, esse respeito nunca foi perdido. Muito pelo contrário, ele só cresceu até hoje. Até hoje, ele me quer aqui o tempo inteiro, ele me pergunta o tempo inteiro. Né? E ele fala coisas pra mim, cara, que são muito interessantes, assim, até no nível de ganho de conhecimento. Né? Olha como a gente aprende com o aluno nosso. E na minha missão é fazer com que ele seja melhor do que eu mesmo. Esse é o papel do mestre, né? Exato. Te fazer uma pergunta vulnerável aí agora. Estamos entrevistando aqui, né? Que é no momento que
tomou esse rola aí do aluno Sim. e você ficou frustrado, a tua reação em alguma instância foi ou querer ir mais pra cima dele ou evitá-lo? Tu quis depois, outros rolas, né? Teve que trocar com ele depois. Sim. Tu sim. foi mais firme, mais duro, ou tu também, tipo, evitou de trocar com ele? Alguma coisa assim aconteceu? Eu sempre, aí, de novo, talvez uma personalidade minha, né? Que eu já entendi. Eu já entendi que é. É aquela coisa da gente ir se conhecendo. Eu sempre tive uma cabeça competitiva. Então, dentro de mim tá essa competitividade, mas eu tento não transparecer. Então eu falo assim, eu não posso ser assim, entendeu? Então, quando eu perco, sei lá, eu bati pra um cara, e eu vou voltar pro treino, eu quero muito pegar esse cara de novo. Na minha cabeça, assim, eu tenho que pegar esse cara. Só que eu vou tentar controlar isso. Eu vou falar assim, não, deixa eu não... Se eu não pegar, tá tudo certo. Se eu tomar de novo... Não quero mostrar pro cara que eu tô a fim de pegar ele, entendeu? Eu tento trabalhar isso. Sim. E eu acho que hoje eu realmente eu vou muito mais pra isso. Agora, eu não quero evitar. O evitar pra mim não existe, cara. Sim. E por quê? Porque eu aprendi e eu tento passar pros alunos. Eu sei que nem todo mundo vai ser igual. Nem todo mundo vai ter a mesma cabeça, a mesma mentalidade, né? Eu sei que a minha mentalidade, em certo momento, foi a minha. E talvez eu carregue várias coisas, né, de novo, né? Da minha criação, enfim, de coisas de traumas, inclusive. Mas todos assim, temos, eu tenho a cabeça de não vou desistir, cara. Sim. Eu sei que todo mundo, assim, nem todo mundo vai ter, mas eu não vou desistir. Né? Essa é a minha cabeça dentro do treino. Eu falo uma coisa, uma coisa que foi marcante pra mim também, eu coloquei logo na minha cabeça, eu falei assim, eu nunca vou negar um treino. E o que acontece? Você que treina, você sabe um pouco, você acabou de falar, você dá 2, 3 treinos, cara, você tá numa situação, a gente quase saindo de maca ali, né, meu irmão? Tipo, é ruim, e principalmente quando você não domina ainda, e vem aquele cansaço, muita força, é desesperador, vem um pânico junto, meu irmão. Tipo, vou morrer, meu irmão. Não tô conseguindo respirar, não consigo harmonizar aqui minha respiração, porra. Então é muito ruim esse sentimento. Então, imagina você sentindo isso e teu mestre fala o seguinte, André, vai com esse cara aqui, que é mais forte, vai te pegar, assim, porra, piorou a situação, né? E eu lidava com a situação, falando assim, tá bom. Eu não queria. Mas na minha cabeça eu falei assim, eu não vou dizer não nunca. Eu vou. Então, eu tive essa mentalidade. Mas o que eu aprendi? O que eu tô aprendendo agora com isso? E eu falo isso também, cara. Esse meu aluno, ele me deixa afiado até hoje, cara. Eu poderia ter uma postura, talvez, de professor diferente. Falar o seguinte, cara, ó, cheguei aqui meu 5º grau da faixa preta. Né, são 19 anos de faixa preta. Não preciso mais treinar, né? Vou só passar a posição para vocês, vou aqui trabalhar em cima da filosofia do jiu-jitsu. Sim. E tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo, né? Se eu claro. resolver fazer isso. Fisicamente eu não aturo mais. Se estiver lá com 70, 80 anos, vai ter que fazer, ué. Vai ter uma hora que talvez eu tenha que entrar nisso. Mas assim, eu vou tentar estender o máximo, entendeu? E quando eu estiver ali, nessa brincadeira, cara, eu vou estar me testando, não só porque eu quero ficar melhor, porque eu quero viver essa experiência, para poder me ensinar também. Sim. Então, a questão do não enfrentamento, para mim não existe, porque assim, o enfrentar vai me trazer muito conhecimento, entendeu? E além de me deixar sempre afiado, porque eu só posso, cara, e aí vai aquela coisa da teoria da prática, né? Uma vez até um cara que trabalhava comigo falou isso e ficou marcado na minha cabeça, que foi o seguinte, cara, ele era um campeão, inclusive, de pesca submarina, e ele adorava, acho que um professor de física. E o professor falou assim, porra, cara, o mergulhador, quantos metros você consegue descer sem cilindro, sem respirar? Ele falou, pô, vou falar um pouquinho aqui pra o cara não achar a turma não achar que eu sou o fodão aqui no negócio. 20 metros. Aí ele falou assim, impossível. O cara falou assim, pô, como impossível, cara? Eu faço. Então... Assim, pô, eu faço 30. Né? Exatamente, então assim, porra, cara.
A gente entende que a experiência, cara, ela nos traz o verdadeiro conhecimento, assim, a gente aprende muito na experiência. Então, quanto eu puder experimentar, eu vou, né? Obviamente, são em situações diferentes, enfim. Né? O que é dito, assim, né, também nessas tradições orientais é que o conhecimento ele é fruto real da experiência. Porque você pode ler todos os livros, né? Você pode estudar todas as coisas. E isso é só informação. Sim. O conhecimento é quando você produz isso, né? Quando você está dentro de você de verdade. Então, ele é aplicável. Então, você viveu alguma coisa, você precisou sentir aquela informação. Aí ela se torna um conhecimento que é seu, se torna um ferramental seu. E eu te fiz essa pergunta sobre como você reagiu depois desse rola aí com o teu aluno, porque a gente não passa por isso somente nesse lugar. Tipo assim, isso que você acabou de descrever é a razão fundamental pela qual, por exemplo, grandes empresas sofrem com inovação. Porque quando chega um cara que está ascendendo na carreira ali, um diretor novo, alguma coisa, e ele quer trazer novas ideias, quer mostrar alguma coisa nova, o outro que está acima dele se sente ameaçado. Verdade. Ele se sente desrespeitado, sente que o conhecimento dele já não tem mais tanto valor. E aí ele começa a entrar em conflito e gera a dificuldade de segurança, ou perseguições, ou coisa dessa natureza. Isso. Por isso que eu te perguntei sobre isso, porque isso é humano, cara. A gente passa por isso. Sim. Então, e essa mesma forma de, por exemplo, no teu caso aqui no tatame, tu usaria da força. Eu perguntei se tu usa mais da força quando tu foi pra cima do cara, na próxima, porque no nosso caso, ou num outro caso, né, seja numa aula, seja numa empresa que seja, o conhecimento, o intelecto, ele também é uma arma. Igual um corpo. Total. É uma arma. Sim. Então você, através da palavra, através do intelecto, tu pode humilhar alguém. Você Sim. pode até machucar até mais Exato. do que com o corpo. Exato. E essa pessoa, tipo, se sentir depois, né, e aí, pô, aqui eu não caibo mais aqui, entendeu? Sim. E gerar esse distanciamento, enquanto todo mundo perde. Porque o indivíduo que gera violência depois, né, nesse caso de revanche, vingança, uma coisa assim, ele perde a oportunidade de aprendizado, né, com aquele que está vindo depois dele. E aquele que também está sendo violado, né, também está perdendo porque está sendo violado, porque não está sendo respeitado. Deixou de ser respeitado. Sim. E é curioso como tudo isso parte do mesmo lugar, que é a insegurança. É o medo. Cara, a gente é humano, a gente sofre disso, né? Na visão do yoga, né, do Vedanta, tem um conceito que eu acho que é bacana, assim, que são os 5 kleshas, né? São as 5 razões de sofrimento. As 5 causas de sofrimento. Tipo assim, porque sofrimento não é, pô, tá em casa arrancando os cabelos, desesperado. Sofrimento é angústia. É você tá com angústia e tá, tipo, com desconforto. Então tem uma causa primordial, que é a ignorância. A gente está sempre falando, já falou várias vezes de ignorância aqui hoje, né? Ignorância é só o não conhecimento, a não compreensão. A não compreensão sobre a natureza das coisas, como as coisas são. Por exemplo, quando você está lá vendo a situação, tu assim, cara, faz parte da natureza das coisas eu perder também. Sim. Faz parte da natureza das coisas, não, eu não vou ganhar sempre, e é isso, você compreende. Então, isso. Essa não compreensão, ela gera outras 4 elementos, assim, né, que nos colocam nessa condição de luta, de combate, de sofrimento, que é o apego ao senso de identidade, ou seja, preciso proteger esse senso de identidade aqui, né? O apego ao senso de identidade, o apego de maneira geral, tipo, como é que eu quero que as coisas aconteçam, qual que é o que eu acho que é o certo, a aversão a como as coisas deveriam acontecer e o medo da morte. Mas aí, o medo da morte, eu gosto de falar assim que todo medo é um fruto do medo da morte. Todo medo é um medo da morte. Você pode falar assim, eu tenho medo se meu projeto não vai dar certo. Mas por quê? Porque se não der certo, eu vou ter que trabalhar com não sei o que lá. E qual o problema? Não, porque eu não quero trabalhar com não sei o que lá. E aí, se eu ficar lá e não gosto daquele negócio, daqui a pouco eu vou mandar mal, vou ter que ir pra rua. E se for pra rua, aí eu moro no meio da ponte. Tu vai investigando. Eu até acredito que é meio reptiliano, né, esse negócio. Claro. Porque a gente, assim, a prioridade reptiliana é sobrevivência. Isso. Né? Então, porra, eu não quero morrer. Exato. Né? A segunda é a reprodução. Exato. Né? Eu quero reproduzir minha espécie. Sim. Né? E uma coisa curiosa, assim, cara, eu vejo... esse é um assunto delicado, assim, sensível, mas eu acho que ele é oportuno aqui dentro desse toque que a gente está tendo aqui. Você está aberto a falar sobre isso, mas você... Eu tô aberto a falar qualquer coisa, né? Você dentro de casa, você tem irmãos, cara? Tenho um irmão, uma irmã. Você sofreu violência, assim, dos teus pais, que é teu pai dos teus pais, tipo...
Foi exposto uma à violência? assim, muito agressiva, não. Meu pai sempre foi um cara muito duro, assim, né? Porra, já me dá umas porradinhas de leve, nada, de novo, nada muito grave. Mas já era um cara duro, né? E, porra, nessas porradas que ele me dava, não sei se o Nado foi um cara que, amigo de adolescência, não sei se ele já viu. Mas assim, porra, já deu uns tapas na frente dos meus amigos. Então aquilo ali, porra, pra mim era uma humilhação, né? Claro. Enfim, então... Te pergunto isso, cara, porque dependendo do lar que cada pessoa nasceu, né? O volume de crítica, o volume de violência, inclusive violência física ou violência verbal que passou, ela pode minar no indivíduo o ímpeto, a força de vontade. Porque é muito mais fácil tu se acobertar, tu se ocultar, para tu evitar o confronto com os seres de autoridade, pai, mãe, que seja, do qual você recebe a violência. Sim. Então isso gera uma personalidade, isso gera um caráter, sabe? Assim, a pessoa, isso pode acontecer, pode ser uma das rotas de desenvolvimento de um indivíduo. Sim. Sabe? O outro não, o outro pode se tornar um rebelde. Sim. E começar a peitar demais a família, ou então fugir de casa e fazer um monte de maluquice fora de casa para poder se sustentar e se posicionar e tudo mais, e ignorar e criar esse senso de identidade, esse senso de autoconfiança fora de casa, porque às vezes dentro de casa ele não consegue ter esse respeito, então ele vai buscar esse respeito fora, sabe, em outros ambientes. Tudo isso, tipo assim, esses momentos iniciais assim, na nossa vida que vão moldando as relações, os amigos que a gente faz ali na adolescência e tudo mais, e acaba criando um adulto que não sabe por que é do jeito que é, mas tudo tem causa. Sim. Tudo tem origem. Sim. E isso é interessante de ver, porque pra mim é algo que eu percebi na minha vida também. Eu fui um cara que, pô, pai, eu te amo, tá? Se estiver assistindo aí, eu te amo. Pô, tu meteu a mão pra cacete. Mas meteu a mão querendo, de alguma forma, proteger, cara, o melhor, exatamente. Exato, ele deu o melhor que ele tinha. Meu pai, pô, eu falo assim, se meu pai me bateu é porque ele apanhou muito mais. Exato, a gente vai evoluindo nas gerações, né? Exato, então, assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Só dá aquilo que a gente tem. Mas, de alguma forma, pra mim, cara, até com relação com meus irmãos também, a competitividade foi uma coisa que eu evitei muito na minha vida, tá ligado? Evitei muito. Tipo assim, eu, fazia natação, mas natação é um esporte que tu não tem, é mais individual, sacou? Não jogava bola, não gostava de futebol, eu era mais nerd, assim, mais do videogame, mais do estudo e tal, eu era mais assim. Então isso foi desenvolvendo uma personalidade que me trouxe benefícios e malefícios. Me trouxe benefícios de conseguir me aprofundar em assuntos e cavar e pesquisar coisas, isso ser um prazer, e aprender coisas lógicas e tecnológicas e tudo mais com facilidade, mas também me trouxe esse malefício do lidar com o desconforto da competição, que não se aplica apenas no tatame, se aplica em tu construir teus projetos, se aplica em tu fazer teus sonhos acontecerem, sabe? Esse fogo da força de vontade. Sim. E aí, irmão, pra mim, na minha jornada, foi um processo de sentir isso, perceber minha história, perceber esses atravessamentos e começar a abrir esse troço de novo dentro de mim, sacou? Sim. É uma das razões de eu estar fazendo jiu-jitsu também. Hoje estou com 37 anos, já construí muita coisa, graças a Deus. Mas eu vejo o poder que essa atividade especificamente tem de mexer nesse lugar da ira. Sim. Mesmo que eu não queira machucar o outro. Na verdade, pra mim é um desafio, cara, isso aí. Porque eu entro lá no tatame e fico, cara... Pô, às vezes eu dei um golpe no cara, dei uma cotovelada no cara sem querer, sabe? Eu fico assim, pô, mano, desculpa, foi mal. Sabe, eu fico assim. A violência não é minha natureza, entendeu? E não é meu desejo de construí-la. Mas entender o papel que a raiva tem no ser humano. A raiva, ela não é um sentimento... Nenhum sentimento é maléfico, isso é muito importante de ter clareza. Nenhum sentimento é mal. Nem o medo, nem a raiva, nem a culpa. Sentimentos são apenas sintomas e indicadores. Todos eles devem ser observados. A raiva é aquilo que acontece no meu eixo de abdominal aqui, acontece quando eu tô com raiva, é isso aqui que aperta, né? A queimação fica toda aqui. Então, a raiva é aquilo que me ajuda a botar limite. Me ajuda a entender meu território. Onde que eu vou, quando que o outro ultrapassa meu limite. A frustração, a raiva é um sentimento que tem um espectro, que vai desde a frustração e o desconforto até a ira explosiva querer matar alguém. Mas é igual a temperatura, quente e frio. Mas é a mesma coisa. Se a gente não sabe como lidar com esse sentimento, toda vez que a gente entra em contato com ele, a gente reage de maneira errada. Sim. Assim como o medo. O medo também ele pode ser o pânico, né? Ou pode ser Eu gosto de falar assim, que o medo junto com a curiosidade e entusiasmo está quase no mesmo lugar. Quando você vai pular de paraquedas, pular de bungee jumping, é uma sensação aqui no peito que te aperta e tal.
Você tá ansioso, você tá com medo, mas ao mesmo tempo você quer, então te mexe. Eu gosto de falar assim, o medo é uma bússola, cara. O medo ele é uma bússola. Quando você estiver com medo de alguma coisa, pô, tenha certeza que a única coisa que ele tá te pedindo é olha isso aqui com atenção. Olha isso aqui com cautela. A raiva, você tá sentindo teus limites. Perceba teus limites. Você está se atravessando, você está atravessando o limite do outro, alguém está atravessando o seu limite, sabe? E entender isso. O que você está respeitando a tua vontade, que é a raiva também. Quando você está lá no meio da competição, cara, você entra calmo, sereno e tudo mais. É isso, cara. Você, com um cara que, porra, lutou pra cacete, você aprendeu a controlar esse sentimento. Tá ligado? Sim. Você aprendeu a controlar. Alguém pode te atravessar, você sabe respirar, sentir esse desconforto, que é um desconforto físico, sentir esse troço e saber tomar a decisão correta. Tu não vai matar alguém, tu poderia matar alguém, mas você vai fazer uma decisão correta. Isso não cabe apenas dentro do tatame, né, como eu falei. Isso vai caber na hora que, sei lá, alguém te fizer uma proposta de negócio e tal, e tu sentir, peraí, isso aqui tá justo, aqui tá associado às minhas vontades, tá mexendo com esse calor dentro de mim, sabe? Legal. E esse é o meu estudo, assim, né, de trabalho com as terapias, com as práticas corporais, que é assim, cara, o quanto a gente sabe nomear essas coisas. Consegue ter consciência do que está acontecendo dentro dessa máquina aqui, que é uma máquina biológica fantástica. O que está acontecendo aqui dentro, como a gente consegue perceber o que está acontecendo e dar a correta vazão. Sim. Se tornar um canal dessa energia vital que anima esse corpo aqui, né, que me dá vida. Sim. Você falou até no início aí dessa fala agora, né? E uma coisa que eu vejo muito, até algumas pessoas que eu trago aqui, são pessoas que tiveram ali, muitas delas, de algum tipo de trauma. Né? Mas mesmo assim, mas traumas fortes mesmo. Até teve um agora, há pouco tempo atrás, 2, eu acho que foram muito marcantes agora a conversa, o Jonathan Grace e o Peter, que abriram assim, de uma forma até, ele falou assim, pô, eu nunca falei isso, né, em nenhuma outra conversa. Mas enfim, eles vieram, cara, com uma história assim, bem traumática. Eles se transformaram, cara, em caras muito confiantes e poderosos, assim, dentro do ambiente deles ali, né? Então, assim, eu conheço e vi, inclusive, até no próprio Joe Rogan, ele fala muito, ele fala sobre isso também, assim, tem muita gente, cara, que vem de um trauma e depois o cara, meu irmão, vira enfim, uma grande inspiração para outras pessoas, né? Ele fica muito forte. Então, parece que quem sofre disso e passa de alguma forma, né, por esse momento, cara, se transforma numa pessoa até mais forte depois, né? Porque as nossas dores são as nossas maiores forças. E às vezes demora muito pra gente entender isso. Que o trauma que eu passei, a dor que eu passei, ela causou uma informação, uma sensação dentro do meu espírito, dentro da minha consciência, que nenhuma outra pessoa viveu. E isso me torna único. Isso me torna singular. E se eu luto contra isso, né, se eu não aceito que eu vivi essa coisa, se eu não aceito que eu passei por essa história, isso se torna um peso. É como se eu estivesse rejeitando uma parte de mim. E aí isso vai se manifestar na forma de culpa, na forma de vergonha, na forma de uma história que não ocupa o seu poder, não ocupa o seu espaço. Se eu consigo honrar isso, né, e não é necessariamente... O perdão ele é uma ferramenta, é um sentimento que nos ajuda a integrar a nossa história. Nos ajuda a entender o perdão. Vamos falar um pouquinho sobre o perdão. O perdão é um sentimento que ele é muito poderoso para nos libertar de emoções. Nos libertar de emoções pesadas, de emoções densas. E o perdão, ele parte de um princípio muito simples, que é entender que tudo tem causa. Todo mundo, cara, qualquer pessoa que te fez mal, tem uma causa. Algo veio antes. Entende? O cara que tá roubando, fazendo alguma coisa de errada na sociedade, tudo tem causa, pô. O cara é tão vítima quanto. Sim. O outro que fez uma violência, ele também foi violentado. E é o que ele tem, pô. É o que ele sabe. Quando você começa a olhar a coisa com mais contexto, mais amplitude, aí você fala assim, pô, só faz sentido eu compreender. Beleza, a pessoa tem que ser punida, tem que, né, fazer o certo sobre ela. Sim. Só que ela também tem uma história, ela também não teve discernimento. Ela passou por uma situação que fez ela ser desse jeito. E ela não teve referência, não teve educação, não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Como eu falei aqui do meu pai, por exemplo. Meu pai apoiou pra cacete do pai dele. Então, na hora que ele via eu desrespeitar ele fazer alguma coisa, o que ele sabia era violência. Então, é isso. A gente tá só passando pra frente o que a gente tem. Sim.
No momento que a gente ganha consciência e discernimento, a gente tem a oportunidade de lidar com as nossas reatividades de uma nova forma. E passar para frente coisas melhores, pô. Que é o que você faz hoje com os seus alunos, que não foi o que você recebeu dos teus professores Exatamente. 40 anos atrás. Exato. Então essa lógica, né, ela nos ajuda a integrar esses sentimentos, essas emoções desconfortáveis, inclusive os traumas e as dores que a gente passou. Uhum. Os traumas e as dores que a gente passou, no momento que só a gente passou, ninguém mais viveu aquilo daquela forma, a palavra que é boa para isso é honrar. Honrar é dar respeito, né? Então é dar respeito para isso. Porque quando eu dou respeito para alguma coisa que eu vivi, só eu vivi, eu tô dando autorrespeito. Legal. Eu tô dando amor próprio. Sim. E eu entendo que aquilo ali moldou quem eu sou. Sim. E aí você começa a falar sobre a construção de um amor incondicional sobre si mesmo, que é a força mais absoluta que você pode ter. Você falou assim, o que você falou? Olha o que você falou. Primeira frase você falou assim, conheci um sujeito que passou por um trauma, ele falou que tal, pô, no lugar que ele tá lá, ele é super autoconfiante, super poderoso. Pois é, porque ele honra quem ele é. Sim. Ele reconhece a história dele, ele entende que passou por desafios e ele não vê aquilo ali como vergonha, como algo defeituoso dentro de si. É aquilo que criou a marca dele, criou a ranhura que deixa ele único, dá caráter. Sim. Entende? E todos nós somos um amalgamado de trauma, cara. A palavra trauma, quando a gente pensa sobre trauma, a gente pensa logo em terapia e, chorar a vida toda e abusos e coisas dessa natureza. Não, cara, trauma é ferida. A palavra trauma significa ferida em grego. E trauma significa apenas, eu gosto da visão yógica, védica, né? Que é marca. São marcas. Não é que a gente tem as nossas marcas, nossas pintas, marcas de expressão. Nós somos formados por todas essas marcas. Somos formados por diversas. Desde o não que eu tomei da minha mãe, que eu queria um sim, ela me deu um não. Desde o não que eu tomei da gatinha no colégio, que eu queria um sim, eu tomei um não. Tudo isso foi ali criando uma forma de ser. Sim. E eu posso olhar para coisas muito simples como essas, como traumas que criaram minha personalidade, ou eu posso olhar para situações muito mais complexas, muito mais violentas, como traumas também que criaram a personalidade. Ambos foram marcas da minha história. Integrar isso é o processo de autoconhecimento, conhecer a mim mesmo. Sim. Né? Dentro dessa jornada de autoconhecimento, conforme eu vou investigando a minha história, honrando a minha história, o que eu vou ganhando é domínio sobre mim. Eu vou ampliando o território dessa obscuridade que é a psique humana, né? desse mistério que é a nossa mente. Eu vou ganhando mais território, mais clareza sobre quem eu sou. Ou aquilo que está formando esse pequeno eu, que eu penso que eu sou, mas que não sou eu de verdade, né? Sim. Que é essa identidade passageira que vai durar aqui uns 80, 100 anos aí. Talvez mais, é curta. Mas que eu posso utilizá-la como um veículo de aprendizado, né? Eu só posso... O ego tem essa função. Tem alguns livros que eu refuto bastante, principalmente do Ryan Holiday, que fala o ego é o vilão. Não, o ego não é o vilão, pô. Não é aniquilar o ego, tu vai ficar brigando a vida inteira consigo mesmo. O ego é uma ferramenta. Exato. O ego é um veículo. Eu acho que até a arte marcial em si, ela mostra um pouco isso, né? E às vezes você tem que ter, né? O mais difícil nisso tudo, cara, é entender as dosagens, né? Aquilo que a gente até falou antes ali. Você falou assim, porra, cara, mas o jiu-jitsu hoje, se a gente não tiver um lado casca grossa, talvez eu não esteja entregando competindo o verdadeiro, né? O que eu acredito mesmo. Assim, eu tenho que ter um lado ali que eu tenho que puxar esse cara. Sim. Tem que ser difícil. Ele tem que sofrer um pouco. Mas assim, qual é essa dose? E traumatizar o cara um pouco no meio do caminho. Exatamente. O trauma é bom, porra. Então, assim, entender essa dosagem, cara, que é difícil. Mas uma outra coisa que eu também acho que, e a gente pode mergulhar um pouquinho mais nisso também, assim, tem a personalidade de cada um, né? O mestre Hélio fala isso. Se você quiser dar uma aula excelente, meu irmão, entrega o que o cara precisa. E a gente começa a ter, eu como professor, eu comecei a entender melhor de pessoas. E comecei a ler muita coisa que eu não lia antes. Porque você era meu adversário de treino, cara. Eu queria ganhar de você. Acabou. Obviamente, já tinha algumas leituras ali do seu comportamento. Mas quando você é professor, meu irmão, porra, expande muito mais. Então, eu vejo como você se expressa, como você reage em certas circunstâncias, cara, e aquilo ali vai me dando várias informações de como eu acho que eu tenho que entregar o jiu-jitsu pra você. Sim. Né?
talvez numa dosagem que eu posso errar e falar, errei, porra, acho que eu dei muito, agora volta um pouco, enfim. Mas eu tô tentando ali entregar o máximo para esse cara de alguma forma, cara, né? Receber o jiu-jitsu máximo que ele pode receber. Então, tem essa coisa também da individualidade de cada um, né? Que pode, e muitas vezes já é marcada por toda a história de vida, mas não sei, né, e talvez você com um entendimento um pouco mais profundo, também está ligado a outras coisas, né? Até questões kármicas, e porque o cara nasceu, porque que ele chegou no teu tatame. Ou, cara, essa coisa da astrologia, enfim. Então, assim, será que não tem outras coisas? Porque viu uma outra conversa que eu trago muito aqui pra mesa, a gente até falou um pouquinho disso na conversa anterior aqui. Porra, tem muito lutador que veio de comunidade, tá certo? E vivenciou ali a violência. E um lado muito tentador de você ir, porra, pra cena do crime, né? Ou ser um traficante, enfim. Por quê? Porque lá, o cara bom, o cara legal, o cara poderoso é esse cara. Né? Se você vai pra sociedade e querer trabalhar, pô, meu irmão, você vai passar por é tudo mais difícil. E se você der sorte, você não morre, sai daquela comunidade, vai morar num lugarzinho, se der muita sorte, muito trabalho. Então, assim, um caminho mais curto é que ele. Cara, muitos vão pra lá. E alguns não. Né? Então, assim, por que alguns vão pra esse lado, né, e conseguem superar todas essas tentações, enquanto outros não conseguem, né? Na conversa que a gente estava tendo, por que o Jonathan, por exemplo, conseguiu superar esse trauma e desse trauma fazer algo muito forte, e outros ficam presos àquele negócio, sim. Enfim. E são reflexões muito profundas sobre... Eu gosto de olhar pela ótica do karma, né? Uma ótica mais espiritual mesmo do cara. Porque essa pergunta que você está fazendo é a mesma pergunta do porquê que eu nasci. Por que eu passei por isso? Por que eu nasci em Jacarepaguá, como você disse que, né, cresceu, e eu nasci no Morro do Pinto, lá no centro do Rio? Ou eu não nasci criado num chateau na França? Exato. Ou eu não nasci passando fome no Zimbábue? Quem escolheu isso? Qual que é essa engenhoca que faz a gente estar em determinado lugar, nascer dentro de um determinado ventre, com um determinado pai, mãe, e passar por uma história? Aí perguntas bem profundas, assim, que algumas tradições se debruçaram sobre isso. E eu acho que valeria 3 horas de conversa só pra gente explorar esse assunto. Eu acho que é uma aba muito grande pra gente explorar. Mas, basicamente, né, a visão de karma, né, esse conceito de karma não é nada ruim. Karma a palavra karma significa ação. Entendendo que toda ação tem um ripple effect, né? Toda ação tem consequência, toda ação gera uma consequência. Então nós somos um fruto de uma consequência. Como eu falei, tudo tem causa. Alguma coisa veio antes. Para eu poder existir aqui. Meu pai, né? Quantas pessoas meu pai não teve relação até ter com a minha mãe e eu nascer? E entre tantas outras coisas, né? E várias relações que ele teve com a tua mãe. Que eu não nasci, exatamente. Você não veio. Eu não vi, exatamente. Então, esse é o mistério da vida ao qual a gente não tem resposta, né? Se eu for investigar, por exemplo, uma tradição para estudar sobre esse ciclo de reencarnação, uma tradição que eu recomendaria para quem quer estudar, é o budismo tibetano. O budismo tibetano, especificamente, tem até centros aqui no Rio, vai ser muito bom para investigar esse processo de nascimento, morte e o que a gente está fazendo aqui. Tem algumas teorias interessantes sobre isso. Só que isso que eu estou falando é uma teoria, é uma visão. Quando você for estudar no judaísmo, no cristianismo, vai ser outra visão. Exato. E são perguntas que as filosofias ocidentais, elas nem se perguntam, elas nem entram nesse mérito, sabe? Está dentro do campo do mistério. As religiões se debruçaram sobre isso. Sim. Né, que nasceram como filosofia até se tornar como um grupo de pessoas que concorda com aquela visão de mundo e então vira uma religião. Mas é difícil elaborar esse ponto. Agora, outra pergunta, né, que a gente acho que vale mais a pena ser feita é: o que eu faço com isso, pô? Eu não escolho. Que é um princípio estoico, né? Cara, eu não escolho o que acontece comigo. Eu não escolhi onde eu nasci. Eu não escolhi a história de vida que eu tive. Eu escolho o que eu faço com isso. Sim. Tem um podcast que eu fui recente que o cara perguntou pra mim assim: pô, mas então a gente, de verdade, esse papo assim de criação da realidade, a gente cria a realidade? Eu falei: cria, pô. A cada decisão que eu tomo. Eu não controlo o que tá acontecendo comigo, mas eu controlo como eu vou reagir.
E nesse ponto, isso tá criando a minha vida, pô. São decisões. Criam situações, oportunidades, relações novas, sim ou não. Portas que se abrem ou se fecham, sim ou não. A partir daquilo que chega até mim, que eu não controlo, e eu escolho o que eu faço a partir disso. Sim. Desde a minha vida e tudo mais. Agora, por que uma pessoa, por exemplo, dentro de uma... Isso é uma pergunta frequente quando você vai olhar assim, para a ótica da violência, por exemplo, né? Poxa, por que uma pessoa dentro de uma comunidade consegue se destacar, fazer uma faculdade e trilhar o mercado de trabalho, entrar numa luta e ser um protagonista, ser um expoente do esporte, Sim. e o outro não, o outro vai por outro caminho? Eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Eu não sei como foi a infância. Eu não sei como era a mãe. Eu não sei quanta violência a mãe recebeu. Eu não sei quanta dor esse rapaz teve. Porque ele pode estar no mesmo ambiente. Assim como você é tão diferente dos teus amigos que você dividiu o pátio do prédio, da rua, lá também, pô. Mesma coisa. Sim. A gente é muito diferente. A gente trilha caminhos muito diferentes. Meu irmão, pô. Tu é muito diferente, exato. A gente é muito diferente do irmão. Não sei se eu sou muito diferente, mas assim, a gente tem diferenças, né? Assim, Sim. a gente tem diferenças de grandes diferenças. Sim. Então a gente pode estar exposto a situações aparentemente muito similares, Sim. mas elas não são similares. Sim. Porque essa individualidade, né, essa personalidade que está sendo construída a cada pequena situação, é isso. Esse é o ego que está sendo formado diante do processo de desenrolar da vida, né? E aí, cara, tu vai estar do mesmo lado, 10 filhos, todo mundo tem um jeitinho de ser, pô. Sim. Assim como dentro de um bairro, cada um vai ter seus caminhos, suas escolhas ali. O porquê que uma pessoa vai escolher um caminho bom ou ruim, pela nossa ótica, ao meu ver, tem a ver com uma falta de educação. Curioso, ponto que eu queria chegar. Você falou sobre como você, por vezes, trata os seus alunos, né, com condições diferentes, porque eles são pessoas diferentes, sim, precisam de aprendizados diferentes. Exato. E isso, cara, é ser um guru. Desculpa, não sei se... Mas isso é ser um guru. Porque um guru, nas tradições orientais, é um professor, mas a palavra guru significa removedor de sombra. Uhum. E é um cara que tá vendo ali onde é que o outro não tá vendo. Ele tá enxergando o que o outro não tá enxergando. Sabe? Porque você tá vendo como espectador a situação. Sim. E aí você coloca ele em confrontos com isso. Exato. Então tu vai selecionar, tipo assim, ó, você vai com aquele fulano lá, ó. Sim. Porque tu sabe que aquele fulano lá é bom de chave de perna e esse aqui não é, e ele vai aprender assim. Não vai ser tu explicando por A mais B e tal, não. Tu vai botar ele na situação. Ao mesmo tempo, também gosto da palavra educar. O latim de educar, né, de onde vem de educere, que é tirar de dentro. Olha que bonito, né, cara? Sim. A gente entende educação como somar coisa, né? Atochar coisa para dentro do ser humano. Dar mais informação. Quando, na verdade, educar deveria ser tirar a essência da pessoa de dentro. E aí, conforme você cria situações, experiências, seja no tatame, seja num diálogo, onde você coloca a pessoa para falar, ela vai entrando em contato com ela mesma. É isso que a terapia faz. A terapia faz muito isso. Então a terapia, a pessoa tá lá fazendo... O bom terapeuta é aquele que faz muito boas perguntas. Ele faz perguntas de forma que a pessoa, peraí, isso aqui eu não olhei assim ainda. Aí ele mesmo começa a expurgar a inconsciência dele, a ignorância dele, e ele entra em contato com isso. Aí ele se vê e cresce. Sim. Então, a mesma coisa, imagino que você faça também com seus alunos, né? Como é que eu estimulo ele a perceber o que as falhas não, perceber aonde ele ainda precisa ser lapidado. Ele entender isso. Sim. Né? Do que ser ativo explicando, né? Você começa a entender de novo a personalidade de cada um, né? E o que você pode entregar para agregar, né, a cada indivíduo, né? Enfim, um aluno vai precisar mais de alguma coisa, outro aluno, aquele ali eu preciso trabalhar mais essa determinação nele, então vou entregar alguma coisa para que ele entenda isso. E assim, a gente querendo vai um dia fazer tentando... uma prática de respiração. Deixa eu falar sobre a respiração nesse ponto, cara. Porque por que eu fui também trilhar esse caminho da respiração e me especializar nessa área especificamente, né? Porque a reeducação respiratória, que a gente até falou um pouco mais cedo aqui, de só reaprender a respirar corretamente, tem uma função fisiológica de reorganizar o nosso sistema nervoso. Ponto. Então, isso aqui vai ajudar a gente a estar com mais tranquilidade no corpo e com a mente mais ativa, mais presente e tudo mais. Vai ter 1 milhão de benefícios. Mas a respiração, ela é um veículo, cara. Ela é a substância da nossa alma. Quando a gente nasceu, saiu ali do parto, a primeira coisa que a gente fez foi... A vida começou. Sim. E vai ser a última coisa que vai fazer. E ela está sendo... Eu gosto de falar que a respiração é um código binário, de 1 e 0.
1 e 0. Inspira e solta, que tá escrevendo a tua consciência, está escrevendo a tua vida. Porque a forma como você respira a cada situação, a cada confronto, numa discussão, na relação familiar, o que quer que seja, vai ditar pro teu corpo como? Violência, estresse, risco, ou tá tudo bem, tá tranquilo, vamos seguir. Essa forma como a gente está conduzindo esse mecanismo aqui tá ditando a minha mente. Sim. E tá fazendo funcionar na vida. Massa. As práticas ativas de respiração, que são sessões mais longas, sessões de 1 hora de respiração, só isso, deitar no chão e respirar profundo durante 1 hora, gera uma energia dentro do nosso corpo, que é essa energia vital mesmo, né? Prana, o Chi, é o Ki, né? Que vem do Japão, que é dentro do nosso corpo, que faz esse elemento todo do inconsciente, né? Ou seja, essas memórias antigas que eu não lembro mais, esse meu passado, esses meus pensamentos malucos que eu tenho de vez em quando, que eu não sei de onde vem, faz isso tudo vir à tona. Faz o inconsciente vir pra consciência. E aí sabe quando você tá assim, ó, sei lá, tu surfa. Pô, direto você tem isso no surf. Porque se colocar em estado de flow, que é esse estado de absorção que o esporte promove muito, te coloca nesse lugar de contemplação que te libera insight. Sim. Então, o surf rola muito isso. Pois é. E aí são 1 milhão de razões. A corrida também, a corridinha na praia, você sente isso. Exato. Que é uma meditação ativa. Sim. É uma meditação ativa. Sim. Então você está ali num determinado movimento, no momento que você para de pensar sobre si mesmo, você está só sentindo o teu corpo, e aí alguma coisa parece que, assim como essa kombucha aí, alguma coisa borbulha dentro de você, borbulha lá de dentro assim, ó, pum, vem pra cabeça e tu, caraca, preciso fazer aquele negócio lá, pô, essa ideia aqui é boa, vou criar essa marca aqui, ó, sim. Bintang. A ideia surge do nada, né, que é essa inspiração divina, por assim dizer. Pois é, isso pode ser provocado intencionalmente. A gente acessar esses estados de consciência de maneira intencional. E primeiro, antes de você ter esse lugar de mais sabedoria ou bons insights, às vezes vem umas coisas ruins no meio do caminho. Às vezes você, não sei se já te aconteceu, de estar no meio de um esporte bom ali e tal, tá fazendo tua corrida, e vir uma clareza sobre por que tu foi grosso com fulano outro dia e tu não era pra ter sido e tu mandou mal demais. Sim. Uma coisa que você não tava entendendo direito e ficou ali, tu falou assim, putz. Aí seja, é ruim de ver isso, né? É ruim de ver que a gente falhou em algum lugar. É ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Mas esse lugar de se perceber, né, falho, por assim dizer, né? Ter feito ações erradas que a gente achou que estava certo, sim. Isso é um desconforto para nossa mente. Sim. Então esse é o contato com as nossas atitudes, que pode ser também um contato com trauma. Né? De às vezes você acessar uma memória de uma coisa muito antiga e você vê uma coisa muito antiga que te fez ser do jeito que você é, e fica assim, peraí, pô, nem sabia, e chora, né? Entra em contato com as emoções e tudo mais. Então a respiração tem o poder de evocar isso do inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que a gente já esqueceu, mas que faz a gente ser a gente. Não está na consciência. A consciência é aquilo que eu tenho consciência. Tenho ciência. Sim. Inconsciente é aquilo que eu não tenho consciência. Então essas coisas são emergidas. E eu gosto de falar, uma vez que você vê, não tem como desver. Se você viu uma coisa dentro de você, você viu uma atitude, viu uma conduta, viu uma história sua, não tem como você desver isso. Agora, é assim como a gente estava falando mais cedo, eu não controlo o que chega até mim, mas eu controlo o que eu faço com isso. E conforme eu expando, né, isso que eu tenho conhecimento sobre mim, e a gente está vivendo uma era hoje de ampliação das práticas terapêuticas, ou dos psicodélicos também, uma renascença psicodélica, uma coisa que eu também está na minha caminhada de estudar já há 10 anos também, que nos ajuda a ver muitos elementos sobre nós mesmos que a gente não está atento. Isso faz com que a gente entre em contato com camadas nossas, com informações nossas que a gente nem sabia que tinha. Ou seja, eu vou acessando a minha própria potência, vou acessando a minha força. Né? Que não é só uma força física, né? Mas é um amor próprio, é uma autocompreensão, é uma capacidade de só ser eu, né? Que é a beleza que cada um de nós somos, né? Muito animal. Acho que essa aí é até uma conversa para um segundo capítulo nosso, porque, porra, acho que eu também sou muito curioso nessa parte, né, desse descobrimento interno e até essa coisa que eu acho que você tem uma experiência lá dos psicodélicos, enfim. Até porque a gente já estourou aqui o tempo animal, mas enfim, conversa muito boa, cara. Foi um prazer te receber, te conhecer melhor. Você falou até que vai fazer uma experiência com a gente aqui depois de respiração. Massa, vamos fazer.
Já tava esse cara, eu vou ter que acho que botar a um gente- kimono, pô, não trouxe kimono. A gente vai ter a gente vai fazer um rolo agora aqui, se quiser participar, meu irmão, vai ser um prazer também. Nossa. Mas enfim, vamos estar conectados Nossa. e acho que a gente só tem a ganhar se conectando e trocando, enfim. Acho que você é um cara que eu admiro muito o teu trabalho. Eu também. E vamos com tudo, irmão. Ihu, é isso. Maravilha. Tamo junto.